Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 3, Parte 10, Capítulo 438. As preliminares eram baseadas em nocaute, enquanto o round todos contra todos era baseado em pontos. As finais também eram nocaute. Restaram 32 participantes após as preliminares. Para o round todos contra todos, haveria 8 grupos com 4 pessoas em cada grupo. Axel estava no grupo C e ele era contra 1. Cruz, 2. Gaiden, 3. E Bondes. Axel tinha visto as batalhas deles nas preliminares e eles eram bons. Eles só usaram um Pokémon durante todas as preliminares. Eles não eram como Axel, que também usou Cetelix na última batalha. Axel não sabia se eles tinham um Pokémon de nível rei com eles, mas duvidava muito. Lance estava no grupo D e Bruno estava no grupo H. Axel começaria a observar Bruno de perto. Em sua opinião, Bruno seria seu competidor mais forte entre esses 31 participantes. A batalha de round todos contra todos também seria decidida com uma batalha de Pokémon. O vencedor ganharia 2 pontos, o perdedor ganharia 0 pontos e se a batalha terminasse empatada, ambos os participantes ganhariam 1 ponto. Aquele com a maior pontuação em cada grupo chegaria à final. Haveria 8 participantes para a final. Round todos contra todos levaria muito tempo para terminar. A batalha de Axel seria amanhã com Trans. Ele não sabia qual Pokémon Trans usaria, mas tinha certeza de que Trans não usaria Golem, que ele havia usado durante as preliminares. Ele se concentrou nas batalhas de seu grupo e nas batalhas de Bruno. Ele também observou outras batalhas para obter mais informações. Bruno estava lutando hoje e venceu facilmente. Ele usou Primeape e venceu a batalha com facilidade. Seu Primeape parecia ser muito poderoso e parecia ter treinado muito em movimentos do tipo luta. No dia seguinte, sua batalha foi a partida de abertura. Havia apenas um estádio para round todos contra todos. Trans era um pouco estranho. Ele adorava usar roupas de menina e também andava como uma menina. Axel não se importava com sua personalidade. Ele só se importava com qual Pokémon ele iria usar. Competidor Axel, peça o cara ou coroa. Eu vou lançar a moeda, disse o árbitro e jogou a moeda. Cabeças. Cara então. O competidor Trans deve enviar seu Pokémon primeiro, disse o árbitro. Axel percebeu que o árbitro foi um pouco mais educado do que nas preliminares. Parecia que eles também estavam dando respeito aos 32 participantes. Trans parecia muito confiante em sua vitória. Todos tinham visto o Cetelix de Axel e todos sabiam que era um Pokémon de rank rei. Foi anunciado na mídia nos últimos 8 dias. Então, por que Trans estava tão confiante? Ele também tinha um Pokémon de rank rei? Mesmo tendo um Pokémon de nível rei, Axel não tinha medo. Sai Nidorino, gritou Trans e jogou a bola para o alto. Nido, gritou Nidorino e saiu da bola. Era um pouco maior que o Nidorino normal e era um Pokémon de classificação pseudo-rei. Parecia muito poderoso para um Pokémon de classificação pseudo-rei. Axel imaginou que esse deveria ser o Pokémon mais poderoso de Trans. Se você conseguir derrotar meu Nidorino sem usar seu Cetelix, eu respeitarei e me curvarei diante de você. Você consegue, disse Trans. Eu posso fazer isso, mas por que eu deveria? Não estou ganhando nada com isso, respondeu Axel. Ah, então você quer apostar, hein? O que você quer apostar? Dinheiro? Recursos? Eu não tenho problema algum em apostar, disse Trans com confiança. Que tal 1 trilhão de Pokédólares para uma aposta? Perguntou Axel. Você tem 1 trilhão com você? Perguntou Trans. Sim, eu tenho. Se você não tem tanto dinheiro, podemos diminuir. Que tal 1000 Pokédólares? Esse é o valor mínimo para qualquer batalha de treinador selvagem. Você acha que eu sou pobre? Nossa família lida com tipos de veneno e eu vou te mostrar o quão superior eu realmente sou. Eu sei que você também tem um Nidorino. Por que você não usa seu Nidorino para lutar com meu Nidorino? Aposto 1 trilhão de Pokédólares. Não há problema algum da minha parte. Como posso ter certeza de que você vai me dar 1 trilhão de Pokédólares? Tenho o Ok ao meu lado, então você não precisa duvidar de mim, mas eu não sei nada sobre você, disse Axel novamente. Vou contar isso para o estádio inteiro. Essas pessoas seriam minhas testemunhas. Senhor árbitro, por favor, anuncie a aposta para a multidão. Se você ainda quiser apostar comigo, disse Trans para Axel. Concordo com a aposta. Senhor árbitro, por favor, anuncie, disse Axel. O árbitro olhou para ambos. Apostas entre os participantes eram normais na fase round todos contra todos. Ele confirmou de ambos novamente e disse: Senhoras e senhores, parecia que tínhamos uma aposta entre os participantes aqui. A aposta é de 1 trilhão de Pokédólares. A multidão foi à loucura depois de ouvir tanta coisa. Agora as condições da aposta são: Axel usará seu Nidorino para a luta. 2. E o vencedor levaria 1 trilhão de Pokédólares com ele. Concorrente Axel, por favor, envie seu Pokémon, disse o árbitro. Axel assentiu e jogou a bola no estádio. O Pokémon que surgiu não se parecia em nada com Nidorino, mas lembrava muito Nidorino. Era roxo, estava de pé sobre as pernas. Tinha uma cauda grande e um chifre grande. Seus dentes pareciam afiados e suas mãos e garras pareciam fortes. Que tipo de Pokémon é esse? Gritou o comentarista. Estou verificando o banco de dados de Pokémon e não há nenhum Pokémon como esse no banco de dados. Então é mais uma nova espécie de Pokémon. O comentarista chegou perto de Axel para dar-lhe o microfone para falar com ele, mas o árbitro o parou. A batalha já havia começado. O árbitro não havia dito para começar a batalha, mas um comentarista ou qualquer outra pessoa não poderia interferir com eles. O árbitro pegou o microfone e foi até Axel. O comentarista perguntou: que tipo de espécie de Pokémon é essa? É chamado Nidoking. É a forma evoluída de Nidorino, disse Axel. A tipagem muda depois da evolução? Perguntou o comentarista. Eu direi isso depois que a batalha terminar. Boa observação. Você pode me dizer quem descobriu essa evolução?
Perguntou o comentarista. Eu fiz como se tivesse descoberto a evolução do Golbat. Disse Axel. Ele estava falando sério sobre isso. Você tem certeza de que descobriu ambas as evoluções? Se descobriu, por que não publicou para a Liga? Tenho certeza de que fiz isso e publicar isso na Liga não é obrigatório. O comentarista queria fazer mais perguntas, mas o árbitro não o deixou. Trans não sabia o que fazer agora. No meio de uma nova evolução, a maioria das pessoas não percebeu que Nidoking também era um Pokémon de classificação Rei. No entanto, Trans não perdeu isso. Seu Nidorino era apenas um Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Nidoking era a forma evoluída de Nidorino e era um Pokémon de rank Rei. Era melhor que seu Nidorino em todos os aspectos. Ele pertencia a uma família que focava em pokémons venenosos e do tipo venenoso. Então, quando ele chamou Axel para a batalha, ele tinha certeza de que venceria, pois acreditava que os ataques do tipo venenoso de seu Nidorino eram muito mais fortes. Mas agora ele não tinha tanta certeza. Vocês dois estão prontos para a batalha? Perguntou o árbitro. Sim, que a batalha comece. Nidorino, comece com onda de lama, gritou Trans. Megalania, comece com tempestade de areia e endurecimento de areia, disse Axel. Quando Nidorino evoluir para Nidoking, seu tamanho aumentaria e ele seria muito pesado. Então, ele não seria tão ágil quanto Nidorino. Foi por isso que Axel não disse para Nidoking desviar do ataque porque ele sabia que ele não conseguiria. No entanto, após a evolução, Nidoking teria maior defesa e maior poder de ataque. Então, ele estava confiante de que Nidoking não seria envenenado, pois depois que ele subiu para o posto de rei, sua resistência também aumentou. Ele já era um Pokémon do tipo veneno, então tinha maior resistência a veneno. A tempestade de areia com endurecimento de areia foi eficaz contra Nidorino. Nidorino era fraco contra ataques do tipo terrestre. Tempestade de areia não machucaria muito, mas depois que cruzou o limite foi afiado e rápido. Junto com endurecimento de areia, era um movimento poderoso do tipo área. Isso afetou Nidorino, pois ele não conseguiu desviar do ataque, pois cobria todo o estádio de batalha. Nidorino, use cavar, gritou Trans. Axel deu um sorriso malicioso para Trans quando Nidorino cavou o chão e entrou para evitar a tempestade de areia. Axel sabia que Trans só tinha duas opções agora. Ou usar, cavar e salvar seu Pokémon ou terminar a batalha o mais rápido que pudesse. Como ele tinha um Pokémon fraco, ele sabia que não conseguiria terminar a batalha tão rápido quanto queria. Então, ele usou cavar. Quando ele disse ao seu Nidorino para usar cavar, ele cometeu um grande erro porque Megalania, use fissura, gritou Axel. Oh merda! Nidorino sai do chão. Rápido! Nidoking pulou no ar e pressionou o chão com os pés. O chão começou a tremer e a tremer. Trans tentou se segurar com os dois pés, mas não conseguiu. Ele caiu no chão enquanto Axel estava parado ali como uma estátua. Isso mostrou o quanto ele havia treinado seu corpo. Ele estava usando sua aura para ficar em pé. A fissura era poderosa. Era uma versão melhorada de terremoto. O chão rachou do meio e começou a se separar. O estádio agora estava dividido em duas metades e Nidorino saiu do lugar rachado. Deu um rosnar de dor e desmaiou no local. Nos jogos, fissura era um movimento KO de um golpe. Tinha uma precisão muito baixa, mas se o movimento acertasse, o Pokémon desmaiaria. No entanto, esse não era o caso na vida real. Fissura também tinha uma baixa taxa de precisão na vida real. No entanto, mesmo que a precisão fosse baixa e não atingisse o alvo, ainda era eficaz devido ao tremor do solo. O conceito de fissura era simples. Haveria um grande terremoto e o chão tremeria e estrondaria. Uma fissura se abriria no chão e o oponente ficaria preso nela. Havia uma chance muito baixa de um oponente ficar preso na fissura. Mesmo que isso não acontecesse, um terremoto afetaria o oponente. Fissura também não era um movimento de nocaute de um golpe na vida real. No entanto, se o fissura fosse conectado quando o oponente estivesse no subsolo, o movimento o afetaria muito mais. Essa fissura tinha sido conectada perfeitamente quando Nidorino estava no subterrâneo. Foi um movimento de um Pokémon de rank Rei, então Nidorino imediatamente desmaiou do ataque. Nidorino perdeu a batalha. Nidoking e Axel vencem e ganham 2 pontos, anunciou o árbitro. Quantos Pokémon de rank Rei Axel tem? Até agora vimos 2 deles e ambos eram muito poderosos. Teremos que esperar por outra batalha para vê-lo, mas por enquanto, Axel venceu a batalha com louvor, disse o comentarista. Os juízes também ficaram surpresos com a performance de Axel. Axel era o favorito dos fãs e também era muito poderoso. A multidão foi à loucura depois de ver toda a batalha. A batalha terminou em 1 minuto. Isso mostrou o quão poderoso Axel realmente era. A maioria dos membros da equipe do novo grupo de Axel também veio ver a batalha e também ficaram surpresos ao ver o poder de seu líder. Todos eles sabiam quem era Nidorino. Eles o conheceram e conversaram com ele, pois era o primeiro Pokémon oficial de Axel. Mas eles nunca imaginaram que seria tão poderoso. Todos vocês receberam muitos livros. Todos esses livros foram escritos pessoalmente por mim para vocês. Você deve ler e entender em 2 dias. Quero focar em treinar seus corpos também. Quando seu Pokémon subir de rank para rank Rei, você precisará ter um corpo mais forte e bom controle em técnicas de aura. Também escrevi sobre por que você deve treinar seu corpo e a história dos humanos durante os tempos antigos. Falarei sobre isso longamente hoje. Axel estava dando seu discurso para os membros de sua equipe. Ele não os chamou de soldados, pois eles não eram soldados agora. Soldados eram treinados para morrer nas marés, mas os membros de sua equipe não morreriam nas marés. Eles venceriam a maré e seriam vitoriosos. Todos os membros de sua equipe assinaram o documento que Axel lhes dera para manter privacidade e lealdade. Nenhum deles sequer pensou por um segundo antes de assinar o documento. Axel começou a contar a eles o quão poderoso um humano poderia ser, suas patentes e a possibilidade de patentes divinas. Ele também falou sobre as classificações de Deus para Pokémons. Ele falou por 5 horas e já era noite.
No entanto, nenhum dos membros de sua equipe ficou entediado com a palestra de 5 horas. A palestra foi tão cativante. Eles estavam aprendendo coisas novas a cada minuto. Internamente, eles estavam agradecendo a sorte e a decisão de seguir Axel. Eles nunca saberiam dessas coisas se não tivessem conhecido Axel. Axel também falou brevemente sobre outros livros que havia escrito. Sei que a Liga tinha condições severas para o título de mercenários, e estou feliz que todos vocês tenham um Pokémon de classificação elemental. No entanto, minha condição é muito severa. Quero que todos vocês tenham um Pokémon de classificação Pseudo-Rei dentro de um ano. Capítulo 439. Senhor, um Pokémon de classificação Pseudo-Rei dentro de um ano seria muito difícil para todos nós. Você não acha? Perguntou um dos membros da equipe. A Cheetah se aproximou e falou o nome do membro da equipe no ouvido de Axel. Era muito difícil saber os nomes de todos eles, pois havia mais de 6.000 membros. Axel não queria perguntar o nome dos membros de sua equipe porque ele acreditava que deveria saber o nome dos membros da equipe. Levaria algum tempo para saber os nomes de todos eles. Kevin, se treinássemos nossos Pokémons normalmente, então sim, seria muito difícil. No entanto, tenho alguns truques e hacks. Se você os aplicasse, ter um Pokémon de classificação Pseudo-Rei não seria um problema, disse Axel. Senhor, queremos saber seu plano, disse Kevin. O primeiro problema para treinar seus Pokémons seria dinheiro. Temos uma boa quantia de dinheiro agora. Seus caras arrecadaram 560 bilhões de Pokédólares. Eu também investi 1 trilhão de Pokédólares e ganhei 1 trilhão de Pokédólares hoje com a aposta. No entanto, isso não seria o suficiente para todos nós. Então, estaríamos tomando a missão da Associação da Liga. Deixe-me dizer, você não aceitaria nenhuma missão arriscada. A Cheetah aqui determinaria se a missão é arriscada ou não, e se ela fosse considerada arriscada, você não a aceitaria. Não quero que nenhum de vocês morra sem uma causa. Na verdade, sou muito ganancioso. Não quero que nenhum de vocês morra até se aposentar. Quando vocês pegarem a missão, cada um de vocês estará em um grupo. Um grupo de 5 pessoas. Esse grupo deve ser selecionado com muito cuidado, porque esse grupo não mudaria a menos que vocês viessem até mim com uma reclamação. O grupo deve consistir em membros que se concentrariam em ataque especial, ataque e defesa, defesa especial e agilidade e para a noite. Um deles deve ser um especialista do tipo fantasma. Um dos membros também deve ter um bom Pokémon do tipo voador. Todos vocês terão uma semana para formar as equipes. 20% do dinheiro ganho seria doado para a equipe. A Cheetah e eu seríamos responsáveis por investir o dinheiro da equipe. Se algum de vocês estiver precisando de dinheiro por qualquer motivo, pode vir até mim para pedir. Eu farei um procedimento para tudo isso. Se você precisar de itens para melhorar o tipo ou despesas médicas para seus Pokémons, sinta-se à vontade para vir até mim, pois eles seriam muito caros. A segunda seria despesas de transporte, porque todos vocês estariam viajando muito. Já entrei em contato com a Companhias Aéreas Primordiais para nos dar um grande desconto. O CEO da Companhias Aéreas Primordiais marcou uma reunião comigo e acredito que seria um sucesso. O motivo do transporte é treinar seus Pokémon. Estou pensando em comprar uma floresta e todos vocês treinariam seus Pokémon naquela floresta. Por quê? Eu tenho um poder especial que deixaria seu Pokémon ganhar mais poder se você treinasse na minha terra comprada. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas acredite em mim. Com tudo isso, acredito que todos vocês terão um Pokémon de classificação Pseudo-Rei até o final deste ano. Muitas perguntas foram feitas a Axel e ele respondeu a todas elas. Axel agora iria comprar uma floresta para que sua gestão de terras ajudasse os membros de sua equipe. Ele primeiro pensou em treinar todos os membros de sua equipe no campo de treinamento recém-criado, mas então ele percebeu que seria impossível. Os campos de treinamento não foram feitos para tantos treinadores. Senhor, que floresta o senhor pretende comprar? Perguntou Heitor. Temos que fazer muita pesquisa sobre isso. Quero comprar a floresta que está conectada com o máximo de cidades possível. Ela deve estar dentro da região de Canto. Quero que nossos membros tenham acesso a muitas missões da Associação da Liga. A Cheetah e Troy. Vocês são responsáveis por esta tarefa. Hector, notei que você também está treinando os membros sobre armadilhas e nossa estratégia durante a maré. Você e Sam criariam novos métodos de armadilhas e diversas estratégias para lutar contra diferentes tipos de marés e também determinar nossos poderes atuais. Quero saber até que nível da maré poderíamos lutar? Todos os 4 de vocês têm uma semana para essa tarefa. No entanto, nenhum de vocês está dispensado de não treinar. Vocês também devem treinar a si mesmos e seus Pokémons, disse Axel. Axel iria lutar amanhã. Seu oponente era Crois. Crois havia perdido para Gaiden ontem. Ele havia usado Electabuzz e era um poderoso Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Nenhum dos participantes havia usado um Pokémon de classificação Rei, exceto Axel. No dia seguinte, no estádio, os juízes estavam conversando e discutindo quem venceria a batalha da Liga. Eles também estavam falando sobre a próxima luta, que seria entre Axel e Crois. Então, a grande questão, Crois ou Axel? Perguntou um dos jurados. Axel venceria. Não há dúvida sobre isso, disse outro juiz. Por que é que? Rick, você viu quão poderoso Axel realmente é. Não acho que Crois tenha um Pokémon de rank Rei. Se ele tivesse um, ele já o teria usado há 2 dias. Além disso, Electabuzz é fraco contra ataques do tipo terrestre e Nidoking conhece alguns movimentos sérios do tipo terrestre. Ena, você parece estar muito confiante sobre Axel. Você realmente acha que Crois só tem um Pokémon? Ele poderia usar outro Pokémon que não tenha fraqueza ao tipo terrestre. Eu sei que ele poderia usar outro Pokémon, mas acredito que Electabuzz é o Pokémon mais forte de Crois. Se ele usasse outro Pokémon, seria mais fraco que o Pokémon de Axel. Se ele usasse Electabuzz, então ele também perderia. Crois está perdendo essa batalha de qualquer forma. Não há sentido em nenhuma discussão.
Primeiramente, não é certo que um Pokémon de classificação pseudo-rei não possa vencer um Pokémon de classificação rei. Sim, seria muito difícil, mas tais coisas não são inéditas. Segundo, como podemos dizer que Croys não tem um Pokémon tão poderoso quanto Electabuzz? Ele também pode ter um Pokémon mais poderoso que Electabuzz. Acho que você está subestimando Croys. A discussão continuou e continuou. A multidão também estava pensando a mesma coisa. Alguns deles achavam que Croys seria um azarão e o surpreenderia hoje. A maioria deles achava que Croys perderia. Se Croys não pudesse vencer hoje, ele estaria fora da batalha da liga. Foi por isso que as discussões foram tão acirradas. Axel sabia que venceria Croys. Ele não se importava se Croys tinha um Pokémon de rank rei. Ele estava confiante. Senhoras e senhores, chegou a hora. Croys surpreenderia a todos nós ou estaria fora da competição? Teremos que ver. Agora, vamos dar as boas-vindas aos dois no palco. Os dois saíram do palco e a multidão foi à loucura novamente. Essa batalha seria interessante. Todo mundo sabia disso. Axel era visto como o favorito dos fãs, mas ainda havia alguns apoiadores ferrenhos de Croys. Croys não era um falador como Trans. Ele também não falava nada porque estava sob muita pressão. Ele tinha que vencer essa batalha. O árbitro jogou a moeda e dessa vez Axel perdeu. Competidor Axel, por favor, envie seu Pokémon, disse o árbitro. Axel lançou a bola e saiu Nidoking. Axel não sabia qual Pokémon Croys iria usar, mas não queria arriscar, então chamou Nidoking. Participante Croys, envie seu Pokémon, disse o árbitro. Croys jogou sua bola e dela saiu um Pokémon. O Pokémon não era bípede como Electabuzz. Ele tinha cascos e 2 chifres grandes. Parecia um touro e era marrom. Croys derrotou um Taurus, comentou o comentarista. Essa é uma jogada inteligente para Croys. Este Taurus parece poderoso. Deve estar no pico do posto de pseudo-rei. É tão poderoso quanto Electabuzz, disse Rick, o juiz. O juiz estava certo. Foi uma jogada inteligente. Se ele tivesse usado Electabuzz novamente, ele teria perdido com certeza. Mas ele usou Taurus, que era um tipo normal de Pokémon. Taurus era um Pokémon que tinha alta defesa e defesa especial. Ele também tinha alta velocidade e alto poder de ataque. Nidoking era lento. Essa era a única desvantagem dele. Então, a velocidade de Taurus poderia ser útil. No entanto, ele ainda não era um Pokémon de rank rei. Se fosse um Nidoking normal que fosse um rank rei, poderia haver uma chance de Taurus vencer esta batalha. Mas Nidoking foi treinado pessoalmente por Axel. Não era um Pokémon normal. Seus atributos corporais eram muito altos para um rank rei que tinha acabado de subir de nível. Sua compreensão de movimentos também era muito boa. Ele tinha muitos movimentos novos e muitos de seus movimentos tinham cruzado o limite e tinham sido modificados. Ele também tinha seu movimento pré-domínio, que não era algo contra o qual Taurus poderia se defender. Que a batalha comece. A multidão esperava que a batalha fosse interessante e longa, mas ela terminou em 1 minuto. Axel não queria estender a batalha. Ele disse diretamente a Nidoking para começar com o domínio veneno. Domínio de veneno, agora cobriria uma área de 7 metros e o chão seria preenchido com ondas de veneno. O domínio não só ajudaria Nidoking a envenenar o inimigo, mas também se fortaleceria. Todos os seus atributos aumentariam em 10% quando ele estivesse dentro do domínio. Pode não parecer muito, mas Nidoking tinha atributos corporais muito altos e também era um Pokémon de rank rei. 10% foi um aumento enorme. Nidoking também usou Onda de Lama, e depois de algum tempo Taurus foi envenenado. Então usou Propagação de Veneno, e Transferência de Dano por Veneno. Também usou Bola de Veneno, e Terremoto e a batalha foi encerrada. Ele havia vencido e Croys estava agora fora da liga. Axel não teve que lutar amanhã. Parecia que Gaiden também venceu Trans. Ambos agora tinham 4 pontos. Croys e Trans estavam fora da liga. Axel e Gaiden eram os concorrentes finais do grupo C. Lance também havia vencido 2 batalhas e também tinha uma grande chance de ir para as finais. Bruno também dominou as batalhas. Axel estava se concentrando em como melhorar os poderes de batalha de sua equipe. Se a liga aprovasse o título, Axel teria uma força pessoal de treinadores poderosos com ele. Isso seria ótimo. Ele não teria que depender de outros para nada. Ter um exército para fazer qualquer coisa seria ótimo. Eles poderiam explorar novos lugares e reivindicar esses lugares para si mesmos. Axel podia fazer muitas coisas desse grupo. Ele tinha que pensar em um nome para o grupo. Ele não queria um nome normal ou fraco, mas um nome único e poderoso. A busca pela floresta ainda estava acontecendo. Qualquer floresta poderia ser comprada por um preço muito baixo. Havia 2 razões para isso. Primeiro, ninguém queria comprar uma floresta. Lidar com uma floresta não era uma tarefa fácil. Segundo, quem iria controlar e afastar os Pokémon selvagens na floresta? Alguns deles poderiam até estar no posto de rei. Ashita e Troy foram rápidos em sua tarefa. Eles encontraram 4 locais de floresta que eram ideais para a equipe. Axel olhou para o arquivo e começou a ver todos os detalhes daquela floresta. Selecionaremos esta floresta. Ela é muito grande e está conectada com 4 cidades e 2 vilas. Isso é ideal. A equipe poderia obter uma boa quantidade de missões dessas cidades e também poderia treinar seus Pokémons. A floresta parece ser muito misteriosa e perigosa. Não parece haver nenhuma estrada feita pela Liga naquela floresta. Isso nos daria mais privacidade, disse Axel. Mas senhor, esta floresta não foi totalmente explorada. Há rumores de que há muitos Pokémons de nível rei por aí. Pode ser perigoso para nossos membros treinarem lá, disse Ashita. Você não precisa se preocupar com isso. Eu vou cuidar disso. Depois que a batalha da Liga acabar, nós iremos lá e eu vou cuidar disso, disse Axel. Hector e Sam ainda estavam descobrindo novas estratégias de armadilha. Eles ainda não tinham terminado com isso.
Axel também estava trabalhando nisso separadamente. Ele queria ver o quanto seus tenentes poderiam pensar sobre isso. Ele também disse a Mary Kane para se envolverem nessa tarefa. Alan e Dorton ainda estavam treinando seus pokémons para atingir o status de pseudo-rei. Trans não recuou de sua palavra e transferiu 1 trilhão de Pokédólares para a conta de Axel. Axel não sabia de onde tirou essa quantia de dinheiro. Sua família deve ter usado cada centavo do dinheiro para essa aposta. Axel estava agora 1 trilhão de Pokédólares mais rico e estava feliz com isso. 2 dias se passaram num piscar de olhos e agora era a hora de sua luta com Gaiden. O hype era real dessa vez. Este seria o último dia do round todos contra todos, então a batalha da liga se moveria em direção às finais. A multidão estava pensando muito na vitória de Axel. Era de se esperar. Ele era o único que tinha mostrado um Pokémon de Rank Rei e estimava-se que ninguém tinha um Pokémon de Rank Rei, exceto Axel. Então, muitos deles achavam que Axel tinha certeza de que venceria e internamente ele também tinha certeza disso. Capítulo 440. Axel ainda não tinha chamado Charizard e Shedinja. Ele ia chamá-los nas finais. Ele tinha 2 Pokémons de Rank Rei com ele e tinha certeza de que Gaiden não tinha 2 Pokémons de Rank Rei. Ele lutaria contra Gaiden amanhã. O fim do round todos contra todos estava quase aqui e todos estavam animados. Axel só queria lutar com Bruno e lhe dar uma lição. Ele disse que foi ele quem descobriu a evolução do Crobat, mas sabia que a multidão não tinha acreditado totalmente nele. Após o fim do round todos contra todos, as finais começariam depois de 2 semanas. Então, ele teria muito tempo para treinar os membros de sua equipe. Axel foi muito duro com eles treinando seus corpos e ativando suas auras. Eles eram soldados antes, então seus corpos eram musculosos e eles costumavam treinar. Então, não foi difícil para eles se acostumarem com a nova rotina. No dia seguinte, sua batalha foi a primeira batalha. Axel e Gaiden ambos tinham 4 pontos. Então, o vencedor desta batalha iria para a próxima rodada. Haveria apenas 8 competidores nas finais e as finais seriam uma rodada eliminatória. Gaiden só estava usando um Pokémon durante as batalhas da liga. Esse Pokémon era Machamp. Se alguém fosse dizer que Machamp era um Pokémon comum, Axel daria um tapa na cabeça dessa pessoa. Machamp era um Pokémon poderoso. Tinha cerca de 1,5 a 1,80 metros de altura. Tinha 4 mãos e pernas fortes. Era muito volumoso. Era um Pokémon do tipo lutador e batia forte. No entanto, o Machamp de Gaiden era um pouco diferente. Primeiro, sua altura era acima de 6 pés. Isso lhe dava uma personalidade intimidadora. Segundo, ele sabia muito sobre luta. Havia movimentos do tipo luta, mas estes eram diferentes da luta em si. Este Machamp era bem versado em artes marciais. Usar essas artes marciais com movimentos do tipo luta era muito mortal. Axel não queria correr riscos e queria usar Nidoking para terminar a batalha. No entanto, Machamp tinha uma habilidade chamada Tenacidade, que aumentaria seu poder de ataque em 50% quando ele fosse envenenado. Agora, Nidoking poderia vencer mesmo com tais desvantagens, mas ele não tinha vontade de usá-la. Ele queria usar Cetelix, mas Cetelix era fraco para movimentos de luta. Ele tinha certeza de que, como ambos estavam em posição de rei, poderiam vencer esse Machamp, mas ele queria tentar algo diferente. Ele não queria que a multidão pensasse que ele estava dominando a batalha da liga apenas por causa de seus 2 Pokémons de Rank Rei. Ele queria que a multidão o apoiasse. Senhoras e senhores, o último dia do round todos contra todos e está aí a primeira batalha. Gaiden contra Axel. Quem vocês acham que venceria? O Machamp de Gaiden vencerá ou ele também tem um Pokémon de classificação rei? Axel vencerá com seu Pokémon de classificação rei ou Gaiden surpreenderá a todos nós? Teremos que ver a batalha para saber a resposta a esta pergunta. O comentarista continuou falando e agora o árbitro também estava pronto. Gaiden, você perdeu o cara ou coroa? Por favor, mande seu Pokémon primeiro, disse o árbitro. Gaiden assentiu e jogou uma bola no ar. Saia, Machamp. Ele gritou. Axel tinha 99% de certeza de que Gaiden usaria Machamp, mas não tinha 100% de certeza. Agora ele tinha. Ele estava pensando em qual Pokémon usar para sua batalha e finalmente chegou a uma conclusão. Vamos lá. Ele gritou e lançou uma bola mestra. Era um Pokémon humanoide com um grande bigode. Tinha um focinho longo e fino, olhos estreitos, espinhos semelhantes a orelhas que se estendiam do topo da cabeça e um espinho adicional saindo de cada bochecha. Cobrindo seu corpo amarelo e esquelético, havia seções marrom semelhantes à armadura sobre o peito, ombros, antebraços e joelhos. Havia 3 dedos em cada pé, cada um dos quais tinha uma garra branca. 2 dos dedos ficam voltados para frente, enquanto um fica voltado para trás. Dessa vez foi um Pokémon diferente. Era Alakazam. Axel enviou um Pokémon diferente dessa vez. É Alakazam. Ele só usou Gogoat, Cetelix e Nidoking antes. Este Alakazam parece ser um Pokémon de classificação pseudo-rei. Por que ele não usaria Nidoking nas finais? Disse o comentarista. Alakazam era o contra-ataque perfeito para essa batalha. Machamp era fraco para ataques do tipo psíquico e Axel podia usar isso a seu favor. Alakazam era muito poderoso. Estava prestes a atingir o posto de rei. Então, definitivamente não perderia para alguém como Machamp. Que a batalha comece. Uma das coisas mais confortáveis sobre Alakazam era que ele não tinha que instruí-lo ativamente na batalha. Alakazam era sábio o suficiente para lutar por si mesmo. Isso deu a Axel uma vantagem competitiva para Gaiden, porque ao contrário de Gaiden, Axel não desperdiçaria seu tempo instruindo Alakazam, o que lhe dava tempo suficiente para observar a batalha com uma visão ampla. Gaiden também não sabia quais movimentos Alakazam usaria, já que Axel não os dizia em voz alta. Quando o árbitro deu o sinal para o início da luta, Alakazam desapareceu e apareceu nas costas de Machamp. Machamp não conseguia compreender o que tinha acontecido. Jim,
O teleporte de Alakazam subiu para o nível 55. Agora ele pode se teletransportar muito rápido. Isso foi uma surpresa e foi uma boa surpresa. Machamp era muito volumoso, mas também era muito rápido. No entanto, não era tão rápido quanto o teleporte de Alakazam. Quando Alakazam apareceu atrás dele, Machamp não sabia onde seu oponente estava por um segundo, e foi quando Alakazam atacou. Alakazam usou um poderoso Confusão em Machamp. Após cruzar o limite Confusão, agora tinha 50% de chance de confundir o alvo, e foi um dia de sorte para Alakazam porque Machamp estava confuso. Alakazam então usou 4 movimentos em rápida sucessão que basicamente decidiram o resultado da batalha. Primeiro, ele usou o domínio psíquico, que aumentaria a velocidade dos movimentos psíquicos e também a duração do aprimoramento. Ele também usou rejeitar e depois aprimoramento. Finalmente, ele usou manipulação elementar e criou lanças feitas de corrente elétrica e começou a jogá-las em direção a Machamp. Várias explosões curtas aconteceram. Ele não conseguia usar várias lanças para atacar com facilidade. Ele também conseguia fazer isso muito rápido. Ele não queria que Machamp recuperasse seu status confuso quando ele estava espasmando aqueles ataques. Então ele estava tentando fazer tudo muito rápido. Quando a primeira rodada de manipulação elemental terminou, Axel disse: Luz, não perca tempo. Use Dança da Chuva, Trovão e então manipulação elemental. Dança da Chuva era um novo movimento que ele havia aprendido recentemente. Ele havia aprendido esse movimento por apenas um motivo, que era pela precisão e poder do trovão. No momento, Dança da Chuva só poderia melhorar a precisão de trovão, mas também poderia melhorar o poder de trovão quando alcançasse o nível 40 e acima. Essa era a combinação de movimentos mais poderosa de Alakazam. Como ele estava usando o domínio psíquico, os movimentos psíquicos eram muito rápidos. Ele era 50% mais poderoso do que antes devido a melhorar, e Machamp estava se sentindo mais fraco devido a rejeitar. Isso tornou o próximo movimento de ataque muito poderoso e eficaz. Primeiro, Alakazam começou a se mover de uma forma estranha e o céu escureceu. O céu começou a rugir com relâmpagos e a chuva começou a cair no estádio. Alakazam então preparou suas lanças de trovão novamente e jogou as lanças em direção a Machamp. O trovão veio do céu e atingiu aquelas lanças de trovão. As lanças de trovão se tornaram ainda mais violentas e poderosas após serem atingidas pelo trovão. Era como se tivessem renascido novamente. Uma grande explosão ocorreu e a multidão parou de falar. Eles já estavam surpresos quando Alakazam usou um movimento pré-domínio. A explosão foi enorme. Era certo que Machamp não se levantaria novamente nesta batalha. A poeira e os destroços se dissiparam e todos puderam ver que Machamp havia desmaiado no chão. Havia muitos ferimentos e feridas em seu corpo. Ele estava gravemente ferido. Era um Pokémon de classificação Pseudo-Rei e não podia fazer nada contra outro Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Isso mostrou quão seriamente poderoso Alakazam era. Poder não significava apenas no sentido tradicional, mas seu poder de analisar o oponente, cronometrar seu ataque e sua estratégia de batalha era muito bom. Essa era a razão pela qual Machamp não conseguia nem usar um único ataque nele. Tinha melhorado muito e ele esperava que melhorasse de classificação em breve. Senhoras e senhores, Axel Blaze vai para as finais. A multidão deu uma grande ovação. Eles ainda não conseguiam acreditar no poder do Alakazam de Axel. Segundo eles, ele não poderia ser considerado um Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Ele deveria ser um Pokémon de classificação Rei e ainda assim não era. Gaiden não conseguia descrever o que estava sentindo. Ele estava basicamente humilhado. Se Axel tivesse usado um Pokémon de rank Rei e o derrotado daquele jeito, ele poderia ter entendido, a multidão teria entendido. Mas Axel simplesmente o dominou e nessa batalha com um Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Depois da luta, Gaiden não queria mostrar o rosto para ninguém. Lentamente ele começou a odiar Axel. Ele sabia que Axel estava errado porque era uma batalha de liga, mas ele simplesmente não conseguia evitar odiar Axel até o âmago. Enquanto isso, Hector, Sam e Troy vieram ver a batalha de Axel e ficaram surpresos além das palavras. Eles sabiam que Alakazam era um Pokémon forte. Mas tão forte assim? A crença deles em seguir Axel cresceu e os outros membros da equipe também sentiram o mesmo. Axel agora havia consolidado sua posição como um dos competidores mais fortes nessa batalha da liga. Lance e Bruno também venceram suas batalhas e também iriam para as finais. As escalações de batalha para a final ainda não foram anunciadas. Axel queria lutar com Bruno o mais rápido que pudesse. Ele tinha cerca de 2 semanas e agora ele iria chamar Shedinja e Charizard para as finais. Ele queria ver o quão poderosos eles realmente haviam se tornado. Axel agora estava fortemente concentrado em treinar os membros de sua equipe. Alon finalmente havia elevado Crocodile para o posto de Pseudo-Rei. Dorton ainda estava treinando seus Pokémon para subirem para o posto de Pseudo-Rei e Axel acreditava que não levaria tanto tempo para cumprir todas as condições para a Liga dar a eles o título. Faltavam apenas 2 semanas para o início da final e ele não queria treinar seus Pokémons. Ele queria que eles descansassem. Ele disse a Pokémons como Taurus, Absol, Pidgeot, aqueles que não participariam da batalha da liga para treinar. No entanto, ele não queria que aqueles que poderiam participar da batalha da liga treinassem agora. Axel também finalmente conseguiu entrar em contato com Red. Sinto muito, Axel, mas estou muito ocupado agora e Oki me ligou antes do horário da reunião. Agora, eu sei que você pode vencer esta batalha da liga. Não há dúvida sobre isso. Acho que Bruno pode te dar um desafio, disse Red por telefone. Sim, eu também penso mesmo. Você acha que ele tinha um Pokémon de rank Rei? Perguntou Axel. Eu não sei, mas ele pode ser. O corpo dele é muito forte.
Não tão forte quanto o seu, mas eu pude ver que ele se concentrou em treinar seus poderes de corpo e aura. Ele deve ter um professor muito bom. Então, ele pode ter um Pokémon de nível rei, mas eu posso te dizer uma coisa com certeza. Exceto por ele, nenhum dos competidores finais tem um Pokémon de nível rei. Você tem tanta certeza assim, hein? Sim, tenho muita certeza. Algum último conselho? Na verdade, tenho 2 deles. Ah, então me diga, por favor. Primeiramente, não use nenhum Pokémon que você não tenha usado em uma batalha de ginásio ou de liga até agora. Assim, eu esqueci completamente disso. Sim, eu pensei que você faria isso. Existem algumas ligas em outras regiões que não deixariam você usar o Pokémon que você usou em batalhas de ginásio e batalhas de liga de outras regiões. Então tome cuidado com isso porque você tem muitas opções. E o segundo conselho? Tenha muito cuidado e conserve a energia. Acredito que algo grande vai acontecer durante a batalha da liga. O que vai acontecer? Eu não sei. Eles não vão me contar. Desde que recentemente desisti de ser um mestre Pokémon, a maioria deles está muito chateada comigo. Então eu não tenho um bom relacionamento com eles. Então eles não vão me contar. Nem Ock me contou, mas posso ver em seus rostos que algo muito ruim vai acontecer. Uma maré enorme? Uma invasão de uma organização criminosa? Quem sabe? Você tem que estar preparado para isso. Se algo ruim vai acontecer, acho que a Liga está ciente disso. Eles não parariam a batalha da Liga naquele momento? Perguntou Axel. Essa é uma pergunta engraçada. Eles obviamente não fariam isso. As batalhas da Liga aconteciam há milhares de anos e não foram interrompidas nenhuma vez. Você realmente acha que a Liga pararia isso agora? Não, eles não fariam isso. É por isso que estou dizendo para você ter muito cuidado. Estou indo agora. Ock me designou uma tarefa e eu não poderia lhe contar os detalhes dela. Então, não se incomode em perguntar. Você tem amigos como Lance e Lorelai e alguns dos seus amigos soldados também. Diga a eles para terem cuidado também e formarem um time para lutar se algo ruim acontecer. Você tem Pokémons de rank rei agora, então não tenha medo. Isso é tudo que posso dizer a você agora. Vou te encontrar em breve. Adeus, disse Red e desligou o telefone. Capítulo 441. Após uma semana. O que você quer dizer com isso? Gritou Axel para a recepcionista do centro Pokémon. Senhor, isso é realmente verdade. Você não pode transferir seus Pokémons em bolas quando um Pokémon atinge o posto de rei. O dispositivo não é avançado o suficiente para fazer isso. Você não sabia disso? Como posso saber disso se nunca ouvi falar em lugar nenhum? Sinto muito, senhor, mas o senhor tem que ir lá pessoalmente e chamar seus Pokémons, disse a garota fazendo uma reverência. Axel estava no centro Pokémon discutindo com a recepcionista que cuidava do PC. O PC era basicamente usado para transferir seus Pokémons. Você deixava o Pokémon entrar nas bolas e usava o PC de um local para enviar a bola para outro local. Ele tinha feito a mesma coisa quando estava selecionando Dratini para sua irmã. Agora ele estava ouvindo que não poderia fazer o mesmo com um Pokémon que era de rank rei e acima. Ele nunca tinha ouvido falar sobre isso e não era estúpido. Pouquíssimos treinadores teriam um Pokémon de rank rei e menos ainda deixariam seu Pokémon de rank rei longe deles. Red também não havia dito nada sobre isso para Axel, e agora Axel estava em apuros. Axel tinha dado a bola de Shedinja para Gengar e a bola de Charizard para Elizabeth para que eles pudessem transferi-la para Axel durante o tempo de necessidade. Agora, ele teria que ir lá pessoalmente e pegá-las ou ambos teriam que voar para cá. Ambas as soluções não eram viáveis. Ele não podia ir lá porque durante o tempo das batalhas da Liga, um competidor não conseguia sair das dependências da Liga Kanto. Ambos os seus Pokémon podiam voar, mas a distância era muito grande. Levaria cerca de 3 dias para chegar à casa de Charizard e cerca de 30 horas para chegar à casa de Shedinja de avião. Então levaria dias ou até semanas para chegar à Liga Kanto. Ele conversou com Gengar e Elizabeth e ambos não tinham nenhum Pokémon que pudesse se teletransportar para longas distâncias. Gengar conseguia, mas não era tão bom quanto o Alakazam de Red ou o Alakazam de Ock. Mesmo que conseguisse, não conseguiria deixar a tribo. Era um Pokémon de classificação Deus. Um Pokémon de classificação Deus chegando à Liga Kanto seria uma grande notícia e pode sair pela culatra para Gengar e Axel. Então, a única solução que ele tinha era que eles voassem manualmente em direção à Liga Kanto. Marcos estaria seguro viajando uma distância tão longa? Perguntou Axel. Não se preocupe, Marcos é um Pokémon de nível rei agora. Haveria muito poucos Pokémons que poderiam lutar com ele e normalmente Pokémons selvagens não interfeririam com os outros se cuidassem da própria vida. Mas eu vou enviar 2 Pokémons de classificação pseudo-campeão com Marcos. No entanto, levaria muito tempo. Embora Marcos pudesse voar, ele não pode voar muito rápido, pois esse não é seu forte, disse Gengar. Não se preocupe, vou esperar, disse Axel. Elizabeth disse a mesma coisa que enviaria 2 Charizards de classificação pseudo-campeão com o Charizard de Axel. Charizard podia voar muito rápido, então ele pode chegar aqui mais rápido, mas Charizard estava mais longe da Liga Kanto. Axel não se preocupou com isso por muito tempo. Ele sabia que a Liga manipularia a sequência de batalha e ele provavelmente lutaria com Bruno no final. Naquela época, Shedinja e Charizard chegariam aqui esperançosamente porque ele precisava deles para Bruno. Ele ligou para Lance. Trink, 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 Kachak. Ei, Axel, eu estava prestes a te ligar. Onde você quer me encontrar? Perguntou Lance. Estou indo para sua casa. Ligue para Lorelai também. Quero conhecer seu pai e sua avó. Ah, então você finalmente decidiu conhecê-los. Sim, é sério, Lance. Diga a eles para estarem lá também. Por quê? Qual é o problema? Não posso falar pelo telefone. Chego na sua casa em 15 minutos, disse Axel e desligou o telefone. Após 15 minutos, o portão da mansão se abriu e Axel entrou. Ele foi recebido por Lance e Lorelai.
Ok, agora você pode me dizer? Perguntou Lance. Agora não, vamos entrar primeiro e nos encontrar com seu pai e sua avó. Lance ficou sério depois de ver Axel porque parecia que Axel não estava com humor para brincadeiras. O que tinha acontecido? Ele não sabia, mas estava prestes a saber. Os dois entraram na casa e Lance os levou para um quarto. Era basicamente um salão pequeno. Havia mobília, interiores lindos e o lugar estava cheio de muitas cadeiras. Havia uma cadeira diferente e única na frente e Dragon estava sentado lá. Agatha estava sentada no lado direito e uma linda garota estava sentada no lado esquerdo. Dragon parecia muito musculoso. Ele tinha um bigode grande, cabelo curto, bíceps grandes e pernas longas. Ele parecia muito másculo. Ele estava liberando uma aura perigosa. Axel já sabia que ele era muito mais poderoso do que o próprio Axel. Agatha também não estava se segurando. Ela pode ser velha com cabelos grisalhos e brancos, mas também parecia muito intimidadora. A garota ao lado deles também não era simples, mas parecia muito mais suave em comparação com os dois. Bem-vindo, Axel Bowsy. Estou tentando conhecê-lo há muito tempo, disse Dragon enquanto se levantava da cadeira para cumprimentar Axel. A jovem também se levantou para cumprimentar Axel, mas Agatha permaneceu sentada. Ela era membro da Elite 4. Ela não precisava cumprimentar uma criança. Olá, sou Claire e sou a atual líder de ginásio da cidade de Espinheiro Negro, disse a jovem. Axel também os cumprimentou muito educadamente e todos começaram a sentar-se nas cadeiras. Então, você me disse que algo é sério. Você pode me dizer agora o que é? Perguntou Dragon. Sim, senhor, liguei para o Red hoje. Ele estava me treinando nos últimos 7 meses. Ele simplesmente sumiu do hotel dizendo que tinha trabalho e eu só consegui falar com ele hoje, disse Axel. E ele? Perguntou Agatha. Bem, ele disse que algo grande vai acontecer na Liga Canto e eu devo ter cuidado e estar preparado para isso. Ele disse isso? Ele disse mais alguma coisa? Perguntou Dragon. Bem, ele disse que está muito ocupado com alguma tarefa que Oak lhe deu. Ele também não sabe de nada além disso porque eles não lhe contaram. No entanto, ele me disse que algo grande pode acontecer e que devemos ter muito cuidado. Só vim aqui para perguntar o que é essa coisa, porque acho que vocês devem saber sobre ela, disse Axel. Não sabemos de nenhuma informação desse tipo. A Liga domina essas informações e nenhum de nós faz parte da Liga. Você sabe de algo assim, mãe? Perguntou Dragon. Não faço ideia, respondeu Agatha. Red é um treinador poderoso, mas ele também pode estar errado. Não sei por que estamos levando isso tão a sério, comentou Claire. Claire, você não conhece Red, mas eu conheço. Ele pode ter desistido de se tornar um mestre Pokémon, mas um homem não poderia atingir tal nível se não fosse capaz. Claire, lembre-se das minhas palavras, Red é um homem perigoso. Ele é implacável, mas com o tempo percebi que seus instintos estão sempre corretos. Então, se ele diz que algo grande vai acontecer, então algo grande vai acontecer. Axel, eu agradeço por informações tão valiosas e acho que devemos nos preparar para isso, declarou Dragon. Mas para o que devemos nos preparar? Nem sabemos o que está por vir? Perguntou Claire. Diga a todos os nossos familiares para fecharem todas as lojas e negócios até o fim da Batalha da Liga. Diga a todos eles para comprarem o máximo de comida e recursos para 2 meses inteiros e diga a eles para nunca saírem do local. Estou declarando bloqueio até que a Batalha da Liga termine. Lance teria permissão para ir para as batalhas da Liga, mas seria escoltado por Claire. Por mais que eu odeie a Liga, sei que é um lugar seguro. Tio, isso nos custaria milhões de Pokédólares, até bilhões. Você realmente acha que deveríamos fazer isso? Perguntou Claire. Acho que deveríamos. O que você tem a dizer sobre isso, mãe? Perguntou Dragon. Você tomou uma decisão correta. Nós deveríamos fazer isso. Além disso, Axel, diga a todos os membros da sua equipe para virem às nossas instalações. Eles estariam seguros e protegidos. Essa é a recompensa por suas informações. Lorelai, você também chama seus pais e familiares para as nossas instalações. Nossas instalações são grandes, então você não precisa se preocupar com isso, disse Agatha. Claire ficou surpresa com a decisão de Dragon e Agatha. Eles foram muito precisos e rigorosos. Claire não sabia muito sobre Red. Ela só sabia que Red era um treinador poderoso e que ele recentemente desistiu de ser um mestre Pokémon. Então sua família valorizando tanto sua decisão a chocou. Lance também ficou chocado com essa decisão radical. O que diabos estava acontecendo agora? A situação havia mudado muito. Ele não podia contestar a decisão do pai porque sabia que seu pai era um homem experiente. Dragon começou a escrever algo em uma folha de papel. Ele carimbou, assinou e disse a Claire para comunicar a decisão a todos os membros de sua família. Ele tinha uma família grande. Havia milhares de anos de história. Agora que isso está resolvido, o que vocês acham que vai acontecer? Perguntou Dragon. Muitas coisas podem acontecer. No entanto, posso fazer algumas suposições. Ou seremos invadidos por Pokémon selvagens ou humanos selvagens, disse Agatha. Você realmente acha que alguma organização é tão louca a ponto de ousar invadir um dos lugares mais seguros do planeta? Perguntou Axel. Não podemos prever os humanos. Eles podem fazer qualquer coisa. Se for a maré, então seria um pouco simples. Um Pokémon selvagem deve ter subido para o nível de campeão ou nível de mestre para que isso aconteça. Podemos coletar os dados, mas isso também seria difícil. Se forem algumas organizações, então seria complicado. Eles devem ter planejado esse evento por anos e estão muito à frente de nós, disse Agatha. Eles começaram a discutir. Axel também ligou para Hector para chamar todos os membros da equipe para as instalações de Lance. Em poucas horas, todos foram informados de que algo ruim iria acontecer e que eles deveriam se preparar para isso. Os membros de sua equipe estavam animados. Eles treinaram muito e agora podem mostrar seu progresso. No entanto, Axel não estava tão feliz com isso.
O treinamento deles não havia sido concluído e haveria uma chance de alguns deles morrerem. Axel chamou todos os seus tenentes para um bom plano. Ele queria que todos os membros de sua equipe estivessem seguros. A fase de planejamento continuou por um bom tempo e logo era o dia seguinte. Todos ficaram surpresos amanhã. A família de Lance entrou em Lockdown. As lojas estavam fechadas, outros empreendimentos comerciais estavam fechados, e até o portão estava fechado. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Foi uma mudança surpresa. Algumas das famílias próximas tentaram contatar Dragon e Agatha, mas eles não deram nenhuma resposta. Uma semana se passou e agora era a hora das finais. As escalações de batalha já tinham sido decididas um dia antes. Restavam 8 competidores para as finais. Axel lutaria amanhã, mas Lance lutaria hoje. Eles queriam estender as finais para torná-las mais cheias de suspense. Foi por isso que 2 batalhas seriam realizadas hoje e 2 batalhas seriam realizadas amanhã. Como era a final, um treinador teria que lutar com 3 pokémons. Axel não foi ao estádio. Ele preferiu ver a batalha na TV. Já era perigoso sair. Ele não queria correr o risco. As batalhas eram mais interessantes agora. Como não era uma luta de Pokémon único, demorava mais tempo e mais estratégias. Lance havia vencido a batalha, mas era mais difícil do que antes. Seu Arcanine foi quem mais o ajudou nessa batalha. No dia seguinte, Bruno também estava lutando hoje, mas não com Axel. Bruno estava lutando com outra treinadora chamada Karen e Axel estava lutando contra Dani. Bruno estava lutando primeiro. Ele começou com Crobat e venceu a primeira batalha. Então ele mudou para Primeape e venceu novamente. Ele não mudou novamente e perdeu a terceira batalha. Ele usou Crobat novamente e terminou a batalha. Bruno nem precisou derrotar seu terceiro Pokémon para vencer. Axel estava percebendo que sua batalha com Bruno seria mais difícil do que ele pensava, porque Karen era uma treinadora poderosa. Ela era mais velha que Bruno e Axel e tinha poderosos Pokémons de classificação Pseudo-Rei. Axel seria o próximo a lutar. Capítulo 442. Dani era uma garota muito bonita. Ela tinha cabelos castanhos longos com cachos, um rosto bonito, pernas longas e uma estrutura corporal bonita. Ela estava usando calças curtas e um top fofo. Ela não parecia um treinador. Ela parecia uma modelo. Os treinadores, até mesmo as meninas, não se concentram tanto na beleza, mas ela era uma treinadora poderosa e chegou às finais. Como ela consegue manter tudo isso? Pensou Axel. Os dois subiram no palco. O comentarista estava tentando seu melhor para tornar a luta interessante. Normalmente o treinador não falava antes do início da batalha, mas Dani era diferente. Eu sei que não posso vencer você. Eu não tenho um Pokémon de rank rei, mas já estou na final. Então, eu quero me testar. Você pode enviar seu melhor Pokémon para que eu possa ver o quanto me falta? Perguntou Dani. Sinto muito, não posso fazer isso. Meu melhor Pokémon não está comigo agora, mas farei o melhor para você. Enviarei meu segundo melhor Pokémon, disse Axel. Axel ainda acreditava que seu melhor Pokémon era Shedinja e seu segundo melhor Pokémon era Nidoking. Charizard tinha ficado mais forte e era discutível se ele era mais poderoso que Shedinja ou Nidoking, mas a partir de agora, ele acreditava que Shedinja era o melhor e Nidoking era o segundo melhor. Está tudo bem para mim. Nós faremos apenas uma batalha Pokémon e mesmo se eu vencer, vou desistir. Mas eu quero lutar com seu melhor Pokémon algum dia. Isso pode ser arranjado. Já que você está me fazendo um favor, eu retribuirei com juros. Depois que essa batalha acabar, não fique dentro da Liga Canto. Corra, disse Axel. Dani ficou surpresa com essa declaração. Ela não sabia por que Axel disse isso. Posso perguntar o motivo? Você pode não querer, mas acredite em mim, eu não gostaria de estar aqui se estivesse no seu lugar. Ok, obrigada pela informação. Vamos começar a batalha, disse Dani e chamou seu Pokémon. Um Pokémon parecido com uma enguia apareceu. Ele tinha um membro com nadadeira se estendendo da cabeça. Ele tinha olhos vermelhos e um corpo azul escuro, e possuía braços com garras como remos com manchas amarelas e palmas amarelas e vermelhas. Ele tinha uma nadadeira bege na parte superior do corpo e pernas bege parecidas com nadadeiras abaixo. Era Electros. Electros era um Pokémon incomum. Era o único Pokémon que não tinha fraqueza. Era um Pokémon do tipo elétrico e tinha levitar como habilidade, o que o tornava imune ao tipo terrestre. Era lento, mas tinha ataques altos e ataques especiais. Essa foi a primeira vez que Axel viu na vida real. Ele sabia que a batalha seria interessante, mas não havia como Nidoking perder essa batalha. Axel chamou Nidoking. Nidoking deu um rugido poderoso quando chegou ao estádio de batalha. Nidoking é seu segundo melhor Pokémon? Pensei que seria algo diferente. Você não viu quão poderoso ele pode ser. Você quer que eu use todo o poder agora? Perguntou Axel. Sim, quero ver o melhor de você e dos seus Pokémon, disse Dani. Que a batalha comece, disse o árbitro. Megalania, vamos mostrar a essa garota o que podemos fazer. Ative ambos os domínios, disse Axel. O ambiente mudou instantaneamente. Nidoking primeiro abriu a boca e começou a cuspir uma grande quantidade de veneno roxo. A areia também começou a ferver alto e de repente houve uma tempestade de areia. Nidoking usou o domínio de poeira e domínio de veneno ao mesmo tempo. A mudança nos arredores foi tão grande que nenhuma das pessoas conseguiu compreender o que tinha acontecido. Domínio de poeira tinha um efeito de erosão. Agora, Electros era imune a ataques do tipo terrestre e domínio de poeira era um domínio do tipo terrestre. No entanto, Axel não sabia se Electros havia dominado sua habilidade. Mesmo que tivesse, Axel não podia dizer com certeza que o movimento pré-domínio não poderia afetá-lo. Ele realmente queria ver o que aconteceria.
Electros, agora use terreno elétrico, e então dispare um canhão elétrico, disse Dani. Electros disparou o terreno elétrico, e agora a corrente elétrica estava por todo lugar. No entanto, não foi tão eficaz porque não conseguiu conter dois movimentos pré-domínio, especialmente domínio de poeira. Axel percebeu que Electros era mais rápido depois de usar terreno elétrico. Ele também começou a carregar canhão elétrico. Nidoking começou a usar bomba de lama em todo lugar. Electros conseguiu lançar canhão elétrico em direção a Nidoking. Nidoking também era capaz de usar bomba de lama com Electros explodido. Agora, o engraçado era que Nidoking também era imune a movimentos do tipo elétrico porque era um Pokémon do tipo terrestre. Então o canhão elétrico não poderia ter nenhum efeito sobre ele. Como ele tinha acabado de ser descoberto por Axel, Dani não tinha conhecimento sobre ele, mas ela podia dar um palpite agora. Quando ela descobriu que Nidoking estava perfeitamente certo, ela sabia que perderia a batalha. Bomba de lama teve pouco ou nenhum efeito em Electros, mas Axel não estava mirando em causar algum dano. Bomba de lama teve um efeito especial e era tornar o oponente mais pesado. Isso comprometeria a velocidade de Electros. Electros já estava envenenado naquele momento. Domínio do veneno não só melhorou as estatísticas de Nidoking, mas também envenenou o inimigo. Nidoking também usou onda de lama neste momento, então certamente estava envenenado. Você disse que queria ver o poder dos meus Pokémon. Deixe-me mostrar a você. Veja e fique impressionado, declarou Axel. Ele se virou para Nidoking e disse, use-o. Nidoking assentiu e imediatamente usou substituição. 2 Nidokins saíram e agora havia 3 Nidokins. Um dos Nidoking olhou para Electros como se estivesse pronto para lutar enquanto os dois começaram a preparar o movimento. O movimento era veneno giratório. Agora Dani não sabia o que fazer. Ela sabia que o substituto cairia facilmente, mas como havia 2 substitutos, não um, e um deles estava até ajudando a usar o movimento desconhecido. Ela sentiu que os substitutos não eram simples. Ela não queria que seu Pokémon usasse o movimento físico porque Nidoking parecia perigoso e isso esmagaria seu Pokémon. No entanto, o problema era que ela não tinha nenhum ataque especial que não fosse do tipo elétrico. Ela já tinha percebido que Nidoking também era um Pokémon do tipo terrestre porque não tinha efeito com canhão elétrico. Ela havia treinado Electros em canhão elétrico muito seriamente. Canhão elétrico poderia paralisar o oponente e era garantido, mas deveria ser dominado bem o suficiente e ela havia alcançado esse estágio. Também era um ataque especial poderoso. Era lento e faltava precisão, mas ela havia treinado Electros muito nesse movimento. No entanto, Nidoking era imune a isso. Ela agora percebeu porque Axel disse que ela não tinha visto o quão poderoso esse Pokémon realmente era. Porque Axel deve ter sabido que ataques do tipo elétrico não tinham efeito algum nele. Como ela estava enganada. Ela não conseguia imaginar nem por um segundo quão poderoso o próximo ataque seria. Nem passou pela sua cabeça. Ela só queria interromper o ataque, então disse a Electros para usar quebra-telha. Electros correu em direção ao substituto Nidoking e usou o movimento. O substituto Nidoking deu um rosnar doloroso, mas não caiu. Ele deu um soco em Electros e ele bateu no chão. Nidoking era um Pokémon pesado. Ele não caiu no chão. Dani então percebeu que tinha cometido um erro horrível. Se o substituto era tão poderoso, quão poderoso era o original? Isso estava passando pela cabeça dela. Naquela época, veneno giratório estava pronto. Ambos os substitutos desapareceram e Nidoking estava prestes a lançar o ataque. Devido ao efeito de bomba de lama e Electro ser lento, Dani sabia que ele não poderia desviar do ataque. Então ela disse para ele usar outro movimento. Use dilúvio de íons com força total, gritou Dani. Dilúvio de íons era um movimento interessante. Esse movimento mudaria os movimentos do tipo normal para movimentos do tipo elétrico para qualquer Pokémon ao redor dele. O que Axel e outros não sabiam era que era um movimento modificado. Então, não apenas o tipo normal, todos os outros tipos de movimentos, exceto Fantasma, Justo e Dragon, podiam ser alterados para movimentos do tipo elétrico e tinham uma boa quantidade de resistência a movimentos do tipo elétrico. Veneno giratório era um movimento do tipo veneno, então também foi alterado para um movimento do tipo elétrico agora. A cor do ataque mudou de roxo para amarelo e branco. Também havia uma mistura de roxo naquele ataque. Embora o movimento tenha sido modificado, ele não foi dominado muito bem. Então, o ataque ainda continha 10% de energia de veneno. Mas isso não importaria nem um pouco. Proteja-se, gritou Axel para Dani e se cobriu com um casaco aura. Foi uma explosão enorme. Essa foi a explosão mais perigosa que aconteceu na Batalha da Liga até agora. Talvez seja a mais perigosa na história da Batalha da Liga. Até o estádio de batalha tremeu com o impacto. A multidão ficou assustada e alguns deles até começaram a rezar para Arceus salvar suas vidas. Foi tão assustador. Veneno giratório estava no nível 59 agora. Então ele se tornou superpoderoso. Já era um ataque superpoderoso antes e agora ele se tornou mais mortal. Ninguém sabia o que tinha acontecido com Electros ou Dani. Alguns deles estavam preocupados que Dani pudesse morrer. Ver uma linda garota morrendo na Batalha da Liga não era algo que alguém queria ver. Quando a poeira e os destroços foram removidos, todos puderam ver que Nidoking havia desativado ambos os domínios. No entanto, o impacto do ataque surpreendeu a todos. Havia um buraco enorme no estádio de batalha. Parecia que o estádio inteiro tinha ido para o subsolo com o impacto. Electros estava lá coberto de ferimentos múltiplos. Ninguém sabia se ele estava vivo. Dani também desmaiou com o impacto. Ela não recebeu o ataque, mas o impacto do ataque foi muito grande até para ela suportar. Normalmente a multidão aplaudiria depois de ver tal espetáculo, mas dessa vez o estádio inteiro ficou em silêncio. Até os juízes e o comentarista não disseram nada. Algumas enfermeiras foram em direção a Dani e algumas delas foram em direção a Electros. Dani está bem. Ela tem vários ferimentos e alguns deles são sérios, mas ela está bem. Ela está paralisada pelo ataque, disse a enfermeira.
Electros ainda está respirando, mas precisamos levá-lo ao hospital o mais rápido possível, disse outra enfermeira e carregou Electros na maca. Jean, o domínio do veneno subiu para o nível 40. O poder dos ataques do tipo veneno aumentaria no domínio do veneno. Jean, o veneno giratório subiu para 60. Ao usar o movimento durante o domínio do veneno, o poder do movimento aumentou muito. No entanto, a velocidade do movimento é reduzida um pouco. Essa foi uma surpresa agradável. Isso claramente significava que o poder de veneno giratório seria ainda maior do que antes. Francamente, Axel estava começando a ficar com medo do movimento. Se ele não tivesse usado casaco de aura, sua condição não teria sido ótima. Ele também teria sofrido. Ele sabia que Nidoking vinha treinando esse movimento há muito tempo, mas isso era apenas um nível diferente agora. Axel só conseguia imaginar o quão poderoso o ataque havia se tornado agora. Esse Power Up o ajudaria enormemente durante a próxima batalha e o desastre iminente. Outros também estavam perto de subir de nível agora. Logo ele teria 8 pokémons de nível rei com ele e queria ver a cara dos outros depois disso. Para a surpresa de todos, Dani acordou. Ela mal conseguia falar. Antes mesmo de abrir a boca, a enfermeira disse que seu pokémon viveria. Ela ficou aliviada depois disso. Ela então olhou ao redor e seus olhos quase saíram de surpresa. O estado do estádio de batalha não era algo que ela já tinha visto antes. Esses estádios de batalha foram feitos para suportar esse tipo de ataque e foram completamente demolidos. Ela sabia que precisava de atenção médica, mas precisava falar com Axel primeiro. Esse foi o melhor movimento do seu Nidoking? Ele usou toda a sua potência? Ela tinha que saber. Como eu disse antes, Nidoking não é meu Pokémon mais poderoso, mas esse ataque é o mais poderoso de todos os meus Pokémon. Ele usou todo o seu poder? Não. Nidoking intencionalmente diminuiu o poder do ataque. Ele não queria que você e seu Pokémon morressem. Você deveria agradecer por essa generosidade, disse Axel. Dina olhou para Nidoking e disse obrigada. Então, Nidoking não usou todo o seu poder? Obviamente usou. Ele não se conteve, mas por que Axel disse uma coisa dessas? Ele disse isso porque o poder de ataque do movimento estava muito maior e ele queria assustar Bruno e outro competidor. Dani então olhou diretamente nos olhos de Axel e perguntou, posso trabalhar com você? Capítulo 443. Dani então olhou diretamente nos olhos de Axel e perguntou, posso trabalhar com você? Axel olhou para essa jovem mulher. Até agora ele a tinha visto muito e sabia que ela era uma treinadora poderosa com uma mentalidade forte. Ela não era o tipo de pessoa que recuaria de uma luta e era muito ousada. Axel queria dar uma chance a ela. Você pode, mas eu tenho algumas condições. Antes de eu dizer essas condições, você deve se tratar. Eu falo com você depois de algum tempo, disse Axel. Dani assentiu com a cabeça e foi com a enfermeira para ser tratada. Antes de ir, ela disse que havia perdido a batalha e ninguém a culpou por isso. Quando Dani falou após o ataque, o estádio havia ativado seu microfone de estádio. Então, mesmo que Dani não falasse com o microfone na mão, todos podiam ouvir sua voz alta. A declaração de Axel dizendo que este era o segundo Pokémon mais poderoso de seu time e que o movimento não estava totalmente carregado foi muito chocante. A multidão queria ver mais e os competidores restantes estavam muito assustados. Eles agora tinham que enfrentar essa monstruosidade. Eles não sabiam como fariam isso. Lance conhecia esse ataque e já o tinha visto antes, mas não tinha visto isso. O ataque era poderoso, mas não era tão poderoso. Era em um nível totalmente diferente. Lance estava confiante de que seus Pokémon não seriam capazes de fazer isso mesmo se alcançassem o posto de rei. Sua rivalidade com Axel agora estava fortalecida novamente e isso o fez pensar em treinar ainda mais. Um treinador normal teria desistido, mas Lance não era um treinador normal. Ele estava destinado a fazer grandes coisas. Ele não iria desistir tão facilmente. No entanto, no fundo de sua cabeça, ele se sentia seguro de que Axel era seu amigo. Bruno tinha uma mentalidade completamente diferente. Seus Pokémons eram poderosos, mas eles podem não ser capazes de lidar com aquele ataque. Ele estava tentando inventar estratégias de batalha para conter esse movimento. Ele estava listando todas as desvantagens do movimento, como consumir muita resistência e ser um ataque relativamente lento. Ele tinha que descobrir se queria vencer a batalha da liga. Ele não havia mostrado todas as suas cartas escondidas e sabia que tinha algumas escalações poderosas de Pokémon. Axel foi ao centro de cura para ver Dani. Centros de cura e centros Pokémon eram coisas diferentes. O centro Pokémon foi estabelecido pela liga. Centros de cura eram diferentes. Eles foram estabelecidos e feitos por outras pessoas, o governo ou alguma outra organização. O centro Pokémon só se importaria com Pokémons, enquanto o centro de cura se importaria com Pokémons e humanos. Os ginásios não têm centros Pokémon, mas centros de cura porque os ginásios não faziam parte da liga. Dani não tinha ferimentos graves, mas tinha muitos ferimentos e cortes por todo o corpo. Ela também estava paralisada pelo ataque. As enfermeiras estavam cuidando dela e ela estava descansando. Axel foi até a cama onde ela estava descansando e perguntou, como você está se sentindo agora? Melhor do que antes. A enfermeira disse que eu teria alta amanhã. Isso é bom. Então deixe-me perguntar uma coisa. O que você quis dizer quando disse que queria trabalhar para mim? Dani olhou direto nos olhos dele e disse, depois daquele ataque, percebi que não sou capaz de derrotar você. Mesmo se eu treinar duramente por 10 anos, nunca conseguirei derrotar você. Então, você deve ter feito algo ou deve ter algo que o torna melhor do que eu. Eu só quero ficar mais forte e sinto que ficaria se me juntasse a você. Por que você quer ficar mais forte? Você tem um motivo? Perguntou Axel.
Minha família, meu pai, minha mãe e meu irmãozinho foram mortos durante a maré em nossa vila. Eu vivia em uma vila pequena e a Liga não achava que eles deveriam enviar seu apoio para uma vila pequena. Depois disso eu odiei a Liga, odiei os Pokémons. Sua voz estava ficando mais alta a cada palavra. Ela então respirou fundo e se acalmou. Percebi que ninguém se importaria se você não fosse mais forte. Ninguém se importaria se você não estivesse em uma posição de poder. Então, eu quero ficar mais forte. Eu quero ser tão forte que ninguém me pisoteie como antes. Eu ainda tenho outro irmãozinho para cuidar. Axel começou a pensar. O que ele deveria fazer com ela? Ela tinha um propósito e era uma treinadora forte. Ela era corajosa e tinha todas as qualidades que Axel respeitava. Ele queria que ela se juntasse à sua nova equipe, mas ele havia dito antes que o número de membros da equipe não aumentaria. Eles seriam os mesmos. No entanto, ela era perfeita para as batalhas de maré. Se você odeia Pokémons, então por que você é um treinador? Perguntou Axel. Eu os odiava antes, mas depois que tive meu primeiro Pokémon oficial, percebi que nem todos os Pokémons são ruins. Assim como nós, alguns deles são bons e alguns deles são maus. Mas eu ainda odeio a maré e não descansarei até limpar todas as marés deste mundo. Se sim, por que você não se tornou um soldado? Você não me ouviu quando eu disse que odeio a Liga? Mesmo se eu fosse um soldado, eu morreria uma morte horrível. Eu não sou forte agora. Eu não posso confiar no meu líder na maré. Há muitas razões pelas quais eu não me tornei um soldado. Quantos Pokémon de classificação pseudo-rei você tem? Eu tenho 6 deles. Isso é bom. Qual é a sua idade? Tenho 23 anos agora, disse Dani. Bom, agora me escute. Você quer se juntar às batalhas da maré, mas não quer fazer parte da liga. Você quer confiar no seu líder. Eu tenho uma solução perfeita para você, mas se você conseguiria fazer isso ou não, isso é outra questão. Você já ouviu falar do título Mercenários? Perguntou Axel. Dani balançou a cabeça dizendo que não sabia. Mercenários são o título dado a um grupo de pessoas pela liga. Eles não fazem parte da liga, mas teriam que pagar alguma quantia para a liga. Depois de pagar, eles podem participar da maré e obter todos os benefícios que um soldado normal obteria. Eles também poderiam vender os corpos mortos de Pokémons na natureza. Há muitas coisas que eles poderiam fazer. Agora, tenho mais de 6.000 soldados que querem que eu seja seu líder. Estou me candidatando a esse título e cumpri quase todas as condições para isso. Você quer fazer parte disso? Perguntou Axel. Sim, isso parece perfeito para mim. Ok, mas há um pequeno problema. Esses 6.000 soldados eram parte da minha equipe durante a maré e eu os liderei para a vitória. É por isso que eles são parte da minha equipe agora. Eu havia dito a eles antes que o número de membros da nossa equipe não aumentaria. Eles se sacrificaram e acreditaram em mim durante a maré e eu respeito isso. É por isso que eles são parte da minha equipe. Agora, você não tem nenhuma dessas qualificações. Eu quero você nesse time, mas como eu já disse a eles que o número não aumentaria, estou em apuros aqui. Então, eu diria a eles para votarem, quer queiram você ou não. Se todos eles decidirem unanimemente que querem você, você está dentro. Se não o fizerem, posso pensar em outras maneiras de você trabalhar para mim. Dani não teve escolha a não ser concordar com essas condições. Não era tão duro. Axel estava apenas tentando manter sua palavra. Ela conseguia entender isso. Dê-me as estatísticas de todos os seus Pokémons e seus movimentos. Isso é obrigatório. Exceto por mim, você também terá acesso às estatísticas dos Pokémons de outros no time se eles disserem sim para você. Além disso, quero saber o quanto você treinou seu corpo. Só o mínimo necessário para tentar me manter em forma. Nada mais do que isso, disse Dani. Isso não vai dar certo. Você teria uma vida difícil por alguns meses. Porque eu vou te treinar. Se você tivesse um corpo mais forte e tivesse ativado sua aura, você não estaria em uma situação como agora. Onde está seu irmãozinho agora? Ele está no hotel com minha amiga, disse Dani. Diga ao seu amigo para sair da Liga Canto e diga ao seu irmão para ir para este local. Ele estará seguro lá, disse Axel entregando a localização das instalações de Lance. Você pode me dizer o motivo? Por que você está me dizendo para sair daqui antes? Perguntou Dani. Assim, já que você está trabalhando para mim, acho que posso te contar. Temos informações de que algo grande vai acontecer na Liga Canto e não de um tipo bom. Acreditamos que seria catastrófico. Não sabemos o que é, mas reduzimos para 2 casos. Invasão por alguma organização ou maré Pokémon. Também acreditamos que seria em um caso grande, disse Axel. Eles conversaram por um tempo. Dani deu as estatísticas de todos os seus Pokémons. Axel disse para ela descansar e foi para a casa de Lance. Ele reuniu todos os membros de sua equipe, incluindo Hector e outros, e começou a contar a eles sobre Dani. Agora, eu disse a você que o número não aumentaria. Mas hoje eu encontrei alguém que é perfeito para a nossa causa. Ele começou a contar a história de como conheceu Dani e a situação dela. Ele também disse que queria que ela se juntasse ao time. Eu faria uma verificação completa de antecedentes para ver se ela está mentindo para mim ou não. Depois que eu descobrir que ela é uma pessoa genuína, quero que todos vocês votem, se ela permanecerá em nosso time ou não. Se a decisão for ficar e for unânime, então a receberemos com agrado, disse Axel. Nenhum dos membros de sua equipe teve problemas com isso. A garota tinha 6 Pokémons de classificação pseudo-rei. Isso seria uma grande adição à equipe. Axel queria fazer uma verificação de antecedentes dela, porque queria ter certeza de que ela não era algum tipo de espiã. A primeira rodada das finais havia acabado e agora a segunda rodada começaria. Os competidores tiveram 7 dias de descanso antes do início da segunda rodada. Axel estava treinando seus outros Pokémons que não iriam participar da batalha da liga. Ele queria que eles subissem de nível e fossem mais fortes para o desastre que se aproximava. Ele não sabia o que estava por vir, mas Red disse a ele para estar preparado e ele o faria.
Já fazia mais de uma semana e nenhum dos seus dois pokémons havia retornado. Eles previram que ambos deveriam chegar durante a rodada final, então ainda tinham algum tempo. No entanto, Axel ainda estava preocupado com eles. Elizabeth tinha dado a Charizard um medalhão que ajudaria Axel a determinar a localização atual de Charizard. Gengar tinha feito a mesma coisa. Então, ele podia ver que ambos estavam se movendo. Então eles não tiveram problemas até agora. Logo uma semana se passou e agora a segunda rodada das finais iria começar. As escalações de batalha foram determinadas apenas alguns dias antes e Lance não estava de bom humor. As escalações de batalha foram: 1. Lance contra Bruno. 2. Axel contra Bin. Cara, eu queria lutar com o Bin ou, na pior das hipóteses, com você, mas não com o Bruno, suspirou Lance. Por que você não quer lutar com Bruno? Você realmente acha que eu posso vencer o Bruno com esse Crobat? Perguntou Axel. Não, você perderia. Sério? Você não tem confiança? Perguntou Lance. Ei, estou apenas dizendo a verdade. Bruno é muito mais forte que você. Mas por que você quer lutar comigo? Eu acredito que sou mais forte que Bruno. Todos nós sabemos que você tem um Pokémon de nível rei agora. Perder para você não me humilharia, disse Lance. Um conselho. Bruno é brutal. Então, dê o seu melhor. Mas se você acha que não pode continuar, apenas se renda. Senão, você sofreria muito, disse Axel. Senhoras e senhores, estamos agora na segunda rodada da batalha. A primeira batalha seria entre Lance e Bruno. Agora, esta é uma partida interessante. Lance é de uma família proeminente, enquanto Bruno simplesmente surgiu do nada. Não podemos dizer que Lance é fraco. Ele é um treinador forte e tem um Pokémon poderoso. Mas olhamos para Bruno, ele também é muito forte. Não sabemos quem vencerá essa batalha, mas uma coisa que sabemos é que a batalha seria muito interessante, disse o comentarista. Ambos foram ao estádio de batalha e o árbitro fez o cara ou coroa. Lance ganhou o cara ou coroa e Bruno foi dito para enviar seu Pokémon primeiro. Capítulo 444. Sai Crobat, disse Bruno e jogou a bola no ar. Bruno começou com Crobat, seu melhor Pokémon. Isso vai ser interessante, disse o comentarista. Lance não queria usar Arcanine no começo, mas não tinha escolha. Arcanine era seu melhor Pokémon e ele queria usá-lo finalmente. Mas agora ele tinha que usar Arcanine. Lance jogou a bola e Arcanine saiu. Vocês dois estão prontos para a batalha? Perguntou o árbitro. Ambos assentiram com a cabeça. Que a batalha comece. Arcanine imediatamente começou com velocidade extrema. Foi tão repentino que Crobat não conseguiu nem desviar. No entanto, os movimentos do tipo veneno de Crobat eram mortais. Axel tinha certeza de que havia um núcleo do tipo veneno dentro dele. Começou a usar onda de lama e bomba de lodo. Arcanine era muito ágil e rápido. Estava desviando da maioria dos ataques e também tinha acertado um lança-chamas. No entanto, isso não foi o suficiente para derrubar Crobat. A batalha durou 10 minutos e agora ambos os Pokémon estavam cansados. Crobat tinha mais ferimentos que Arcanine. Isso mostrou quão bom treinador Lance era. Crobat era obviamente mais forte que Arcanine, mas a estratégia de batalha de Lance era suprema. Se a batalha seguisse o mesmo fluxo, Arcanine venceria. Foi quando Crobat fez algo diferente. Ele rugiu alto e seu corpo começou a liberar uma quantidade enorme de veneno. O veneno tocou o chão e o chão começou a evaporar. Parecia ácido. O interessante foi que a quantidade de veneno ácido liberado por Crobat cobriu um raio de cerca de 5 metros. Axel sabia o que era isso. Era um movimento pré-domínio. Crobat era um Pokémon de classificação Pseudo-Rei e não era surpreendente que um Pokémon de classificação Pseudo-Rei tivesse um movimento pré-domínio. Mas um movimento pré-domínio era muito difícil de criar. Axel conseguiu porque tinha um sistema, mas Bruno não teve a ajuda do sistema. Então, como ele conseguiu realizar tal façanha? Lance sabia que não poderia vencer Crobat agora. Então ele disse a Arcanine para pular alto para desviar do ataque e disparar um lança-chamas. O lança-chamas conectou e então Lance chamou Arcanine para sua bola. Essa foi uma jogada inteligente de Lance. Por um lado, Arcanine não perdeu, pois você podia chamar seu Pokémon na batalha da liga e chamá-lo novamente. Por outro lado, a resistência de Crobat havia se esgotado rapidamente pelo movimento pré-domínio. Lance tem 10 segundos para anunciar seu próximo Pokémon, disse o árbitro. Lance demorou e no 9º segundo chamou outro Pokémon. Ele não falou em voz alta e apenas jogou a bola no ar. Era um Pokémon que lembrava um dragão bípede ligeiramente insetoide. Era principalmente verde claro e tinha um par de grandes asas em forma de losango com acabamento vermelho, patas traseiras sem dedos e braços magros com mãos de 3 garras. Sua cauda tinha várias listras verde escuras e 3 pequenas formas de losango verde com acabamento vermelho na ponta. Tinha olhos grandes e um par de antenas verdes que apontavam para trás. Seus olhos têm capas vermelhas que impedem que a areia entre neles. Era um Fleagon. A batalha virou. Lance usou seu segundo Pokémon, um Fleagon. Lance não usou nenhum outro Pokémon além de Arcanine nesta batalha da liga. Ele venceu a batalha anterior usando apenas Arcanine. Eu estava pensando que ele nunca mais teria que usar outro Pokémon, disse o comentarista. Lance usou Arcanine na maioria das vezes porque era seu Pokémon mais poderoso. Mas não se deve esquecer que Lance era um treinador de dragões. Ele tinha muitos Pokémon do tipo dragão. Ele usou Arcanine até agora porque Arcanine era o mais poderoso de todos eles. Tipos de dragão eram difíceis de criar. Levaria muito tempo para eles subirem de nível, mas quando eles subissem de nível, eles seriam extra poderosos. Fleagon também era um Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Foi realmente uma conquista para Lance levar um Pokémon do tipo dragão a uma classificação Pseudo-Rei.
Crobat desmaiou depois desses 10 segundos. Ele estava em suas últimas pernas e tinha usado o movimento pré-domínio naquele momento. Então não havia como ele lutar contra Fleagon agora. Bruno chamou Crobat de volta e começou a usar seu próximo Pokémon. Todos tinham visto Crobat e Primeape de Bruno. Mas foi só isso. Axel sabia que Primeape era um pouco mais fraco que Fleagon. Então o que Bruno faria? Ele usaria outro Pokémon? Ele queria ver qual Pokémon Bruno usaria. Saia! Gritou Bruno e jogou a bola para o alto. Era um Pokémon dinossauro bípede que se assemelhava a um grande terópode. Era vermelho acastanhado com padrões escamosos na pele e reflexos alaranjados espalhados em algumas escamas e cristas. Sua cabeça era proporcionalmente grande com um focinho rombudo e estriado e mandíbulas poderosas. Ele tem preto ao redor dos olhos e uma mandíbula inferior cinza claro coberta por uma barba de penas brancas primitivas. Vários dentes afiados eram visíveis na mandíbula inferior, enquanto a mandíbula superior era revestida com projeções semelhantes a dentes com pontas laranja. Sobre seus olhos havia uma fileira de 5 espinhos que lembravam uma coroa. Em volta do pescoço havia uma gola branca emplumada que se estendia sobre seus ombros, semelhante a uma capa. Sua barriga era cinza com bordas brancas e havia 2 espinhos laranja perto da ponta de sua longa cauda. Seus pequenos membros anteriores têm apenas 2 dígitos com garras pretas cada, mas tinha patas traseiras poderosas com 3 garras pretas cada. Cristas revestidas semelhantes a armaduras cobrem seus joelhos, costas e o topo de sua cauda. Era Tyrantrum. Era um Pokémon poderoso que não era encontrado na natureza e era muito difícil de se obter. Você precisa ter algum tipo de conexão poderosa para obter um Tyrantrum e Bruno tinha um desses. A cabeça de Axel estava girando. De onde Bruno tinha essa conexão? Todos ficaram tão surpresos com Tyrantrum que esqueceram de notar sua classificação. Era um Pokémon de classificação Rei. Senhoras e senhores, temos nosso terceiro Pokémon de classificação Rei. Primeiro foi Cetelix, depois Nidoking e finalmente Tyrantrum. Isso significa que Bruno também tem vários Pokémon de classificação Rei? Só podemos dar um palpite por enquanto. Axel podia ver que o rosto de Lance estava drenado. Ele deu um tapa no rosto e se preparou para a luta. Ele não iria se render. Mesmo se perdesse, perderia com orgulho. Após 15 minutos, Dragonite perdeu a batalha. Bruno e Tyrantrum venceram, disse o árbitro, e a multidão explodiu. Fleagon não conseguiu fazer nada contra Tyrantrum, então Lance teve que usar seu terceiro Pokémon, que era Dragonite. Mas Dragonite também perdeu para Tyrantrum. Lance finalmente perdeu a batalha e agora está fora da liga de batalha. Ele ficaria feliz se tivesse perdido para Axel porque ele pessoalmente sabia o quão forte Axel era. Mas perder para um cara como Bruno não era algo que ele esperava. Cara, você está bem? Perguntou Axel. Axel estava tentando acalmar Lance. Lance pode parecer um tipo brincalhão, mas ele levava as batalhas da liga a sério. Sim, estou bem. Não acredito que Bruno tinha um Pokémon de nível Rei, disse Lance. Sim, eu também fiquei surpreso, disse Axel. Lance ainda estava chateado por ter perdido. Lance, antes de me conhecer, você nem estava tentando competir na batalha da liga. Então você pensou em fazer isso e teria vencido se não fosse por mim e Bruno. Então, não fique chateado. Pense na sua decisão e em quão poderoso ela o tornou. Não é uma perda para você, mas uma vitória. Lance olhou para Axel e disse, você está certo, Axel. Eu deveria estar feliz com isso e treinar ainda mais duro. Você está certo, eu estou certo. Não consigo lembrar da maldita vez em que eu estava errado. Agora descanse. Lorelai e Clair estão chegando. Eu tenho uma batalha para vencer, disse Axel. Axel, cuidado com Bruno. Algo nele não parece certo, disse Lance. Lance deu seu aviso e Axel conseguiu entender. Axel chegou a esse ponto por causa de Red e do sistema. Lance tinha sua família. O que Bruno tinha? Ele não sabia. Ele agora sabia que Bruno tinha algo ou alguém o apoiando, mas ele não sabia o que era. Ele conhecia a maioria das famílias proeminentes da região de Kanto e tinha certeza de que Bruno não vinha de nenhuma delas. Se conhecesse, Lance saberia. Então, de onde ele veio? Axel queria descobrir o que estava acontecendo, mas primeiro ele tinha que lutar contra Bin. Esta é a segunda partida da segunda rodada das finais. Quem vencerá? Axel ou Bin? Só podemos dar um palpite, mas podemos dizer com certeza que haverá muito drama. Vamos testemunhar esse movimento e ver o resultado da luta. O comentarista continuou tentando tornar a batalha mais interessante e a multidão comprou a ideia. Internamente, todos sabiam que Axel iria vencer, mas queriam ver isso acontecer. Nidoking era um dos Pokémon mais poderosos nessa batalha da liga e todos tinham certeza de que Axel o usaria. Ambos os competidores saíram para o estádio de batalha. Antes que o árbitro pudesse dizer qualquer coisa, Bin levantou a mão no ar e disse, eu desisto. A multidão vaiou Bin. Alguns deles diziam que ele era um covarde, alguns deles diziam que ele era fraco e alguns deles diziam que ele não tinha espinha dorsal. No entanto, Bin não se importava. Ele sabia que não conseguiria vencer Axel. Ele talvez não conseguisse vencer Dani. Como ele conseguiria vencer Axel? Ele tinha visto os limites de Pokémons poderosos e iria investir tempo extra para treinar e ficar mais forte. Você pode me dizer o motivo da sua rendição? Perguntou Axel. Você sabe por que eu me rendi, mas eu vou te dizer. Eu sou fraco e meus Pokémons não conseguiram derrotar os seus Pokémons. Isso é um fato. Eu não posso viver em uma ilusão achando que tenho uma chance de vencer. Eu vi o poder dos seus Pokémons e vi tudo isso. Eu gostaria de sair daqui e treinar até que eu possa derrotar você no futuro, disse Bin. Axel assentiu com a cabeça. Axel vence e vai para a fase final da final, declarou o árbitro. Você acha que Bin tomou uma decisão correta? Quero dizer, eu sabia que ele ia perder, mas se render? Essa foi a decisão certa? Perguntou Anita. Eu acho que é uma ótima decisão.
Foi uma verdade difícil de engolir para Bean, mas ele estava certo. Se ele não conseguiu derrotar Axel, qual era o sentido de batalhar com ele? Eu acho que ele deveria reunir toda a experiência dessa batalha da Liga e treinar duro para a próxima batalha da Liga. Mas isso não mostra covardia? Não, eu aceito. Os juízes estavam discutindo a decisão de Bean. A multidão estava se preparando para as finais. Axel também estava um pouco animado para vencer as finais e derrotar Bruno. Ele não sabia quantos Pokémon de classificação Rei Bruno tinha. Ele estava esperando por seu Shedinja e Charizard. Axel viu a localização deles em tempo real e eles ainda estavam muito longe. Axel pensou que Shedinja talvez não conseguisse. Charizard também era lento, mas ainda estava perto de Shedinja. Ele só esperava que as finais fossem um pouco atrasadas. Ele queria esmagar Bruno com todo o seu poder. A rodada final das finais seria realizada após 20 dias. Não era necessário esperar tanto tempo, mas essa era a regra e francamente estava a favor de Axel. 2 de seus Pokémon ainda estavam a caminho e Axel precisava deles para lutar contra Bruno. Os dias se passaram e Axel finalmente fez uma verificação completa dos antecedentes de Dani. Todas as coisas que Dani disse eram verdade e ele ficou um pouco aliviado. Ele então pediu uma votação. Dani não esperava uma aprovação unilateral, mas ficou surpresa. Todos eles aprovaram e agora Dani finalmente faria parte do time deles. Com Dani, o time havia cumprido todas as condições. Dani não seria a tenente do time. Ela era muito nova. Ela tinha 6 Pokémons de classificação Pseudo-Rei, mas não tinha experiência com Maré e não conhecia nenhum dos membros da equipe. Então ela não era uma boa escolha para ser tenente. Então, Axel ainda escolheu Dorton para ser o tenente do time. Dani seria o tenente no papel, mas Dorton seria o tenente real. 15 dias se passaram. Axel podia sentir que Alakazam estava muito perto de subir de nível, mas não estava lá. Se Alakazam pudesse subir de nível para o nível Rei, teria sido ótimo porque ele teria 5 Pokémons de nível Rei. Faltavam apenas 5 dias e Axel estava animado e nervoso. Bruno era algo que ele não conseguia entender. Ele mostrava aura de confiança, mas era só isso. Axel não sabia se ele estava mentindo ou apenas agindo de forma arrogante. Charizard e Shedinja ainda estavam longe do local e não poderiam chegar aqui em 5 dias. Ele só esperava que as finais se estendessem por alguns dias e sua prece havia chegado a Arceus, mas não da maneira que ele gostaria. Capítulo 445. Sirenes estavam tocando por toda a Liga Kanto. Era um sinal de que a cidade estava em perigo. Axel não sabia o que estava acontecendo. Tudo aconteceu de repente. As pessoas começaram a entrar em pânico e começaram a correr para todos os lados. Red, suas previsões são assustadoras, ele pensou e correu em direção a Lance e Dragon. O que está acontecendo? Você tem alguma ideia? Perguntou Axel. É uma maré Pokémon, disse Dragon. Qual é a classificação? Você sabe? Perguntou Axel. Não, ainda é cedo para dizer. A maré chegaria à Liga Kanto dentro de 10 a 15 dias. Devemos estar preparados para isso. Eu irei até a Liga e perguntarei sobre a situação. Esteja pronto. Lance, esteja pronto também. Devemos defender este lugar. Se a Liga Kanto cair, a humanidade receberá um golpe sério, disse Dragon e começou a correr em direção ao portão. Heitor também chegou quando Dragon foi embora. Senhor, quais são suas ordens? Perguntou Hector. Nós vamos solicitar o título depois dessa maré. Agora, precisamos nos preparar. Você comprou todas as coisas que eu disse para armadilhas? Perguntou Axel. Sim, senhor, já fizemos. Bom, reúna todos os membros da equipe. Quero falar com eles. Diga a Cheetah para vir até mim. Tenho um trabalho para ela. Lance, onde está a Agatha? Perguntou Axel. Ela deve estar vindo para cá agora mesmo. Não se preocupe. Eu te informarei assim que ela chegar aqui, disse Lance. Bom, quantos membros da sua família poderiam lutar nessa maré? Você sabe o número exato e seus níveis de poder? Perguntou Axel. Deixe-me responder isso, veio uma voz atrás. Axel e Lance se viraram para encontrar Clair correndo em direção a eles. Temos 1000 membros da família na Liga Kanto. 900 deles são treinadores, 700 podem lutar na maré e 600 deles têm pelo menos um Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Essas são boas estatísticas. Isso nos ajudaria muito. Quero formar uma aliança com sua família e os membros da minha equipe. Posso falar sobre isso com você? Perguntou Axel. Ele não tinha certeza se deveria falar com Dragon ou Agatha sobre isso. Por que ele perguntou sobre a localização de Agatha? Sim, na hora da necessidade, eu posso liderar os membros da minha família. Diga-me o que você está pensando, disse Clair. Lance também era poderoso, mas não era tão maduro quanto Clair. Ele não tinha lidado com negócios de família e não tinha experiência. Então, Clair era a melhor escolha no momento. Ok, vamos conversar. Hector, diga ao nosso time para se preparar. Se os Pokémons precisarem de alguma cura, diga a eles para fazerem isso. Não haverá treinamento de agora em diante. Discuta as armadilhas que podemos usar e me dê seu plano de prova completa. Vou falar com Clair e depois vou até você e falo com os membros da nossa equipe. Hector fez uma saudação e disse, sim, senhor. Hector, você não é um soldado agora. Você é um dos membros da minha equipe. Então a saudação é desnecessária. Hector assentiu com a cabeça e seguiu seu caminho. Axel seguiu Clair e Lance para outra sala. A sala parecia uma sala de reunião, mas era pequena. Parecia bem protegida, pois era feita de algumas substâncias incomuns. Estamos seguros aqui. Agora me diga sobre o que você quer conversar. Com seus 700 membros, agora somos 7.000 pessoas fortes. Isso não seria o suficiente. Você conhece alguma outra família ou organização que poderia se juntar a nós na maré? Perguntou Axel. O que você está planejando? Perguntou Clair. Quero proteger e ser responsável por toda a zona. Então, preciso de muitos treinadores e soldados para fazer isso.
Axel, isso seria simplesmente impossível. Esta não é a cidade de Burbos. A Liga de Canto é pelo menos 10 vezes maior que a cidade de Burbos. Então, mesmo se reunirmos todos os aliados e mesmo se eles concordarem, não podemos compensar esse número. Axel tinha cerca de 30.000 soldados na Zona Norte quando era o comandante da zona. Com uma estimativa simples e a Liga Canto sendo 10 vezes maior, Axel precisaria de cerca de 3 milhões de membros de equipe, o que simplesmente não era possível. Ele queria ser responsável por toda a zona porque se fizesse isso, não teria que seguir nenhuma ordem. Ele não gostava de seguir ordens. Ele não poderia garantir a segurança dos membros de sua equipe se seguisse alguém. Clair, chame todos os aliados e diga a eles para ficarem conosco na maré. Também chamarei os membros da família Venu que estão aqui na Liga Canto. Deve haver alguns deles aqui. Sobre os treinadores necessários, farei alguns arranjos, disse Axel e começou a ligar primeiro para Angela. Trink, 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 Kachak. Olá Angela, estou em apuros aqui. A Liga Canto está enfrentando a maré. Quantos membros temos na Liga Canto agora? Perguntou Axel. Ele foi direto ao ponto. Eu sei, acabei de ouvir. Axel, como uma família inicial, somos obrigados a ter alguns membros na Liga Canto também. Temos 1000 membros da família Venu lá. Todos eles têm pokémons de classificação elemental, e cerca de 800 deles têm pokémons de classificação pseudo-rei. 3 deles também têm pokémons de classificação rei. Essa era uma escalação forte. 3 dos treinadores tinham pokémons de rank rei. A família Venu era mais forte que a família Lance. Por que nunca ouvi falar disso antes? É uma longa história. Não vamos entrar nisso. Posso usá-los para a maré? Perguntou Axel. Sim, claro. Axel, você agora é um ancião. Você tem o direito. Além disso, eu me sentiria muito mais segura se eles estivessem com você, disse Angela. Axel não perdeu tempo e pediu os contatos deles. Ele ligou para o líder, mas ele estava ocupado na mesma reunião que Dragon tinha ido. Então, ele ligou para outro que tinha 2 pokémons de rank rei e disse para eles irem até as instalações de Lance para uma discussão mais aprofundada. Ele então ligou para Ok. Trink, 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 Kachak. Olá, Axel. Como você está nesta bela manhã? Ouvi dizer que você não está tendo um bom dia, disse Ok com uma risada. Ok, isso é sério. Você também deve ter ouvido falar sobre isso. Primeiro de tudo, onde está Red? Quero falar com ele. Ele pode vir aqui na Liga Canto? Perguntou Axel. Red está fazendo um trabalho e não, ele não pode ir aí agora. Que ajuda você precisa dessa vez? Perguntou Ok. Quero ser um comandante de zona de uma das zonas. É tudo que peço. É mesmo? Posso perguntar por que você quer estar em uma posição de liderança? Perguntou Ok. Tenho meus membros de equipe e tenho pessoas com quem me importo. Sei que não posso estar na posição mais alta, mas também não posso deixar que outros ditem minha vida e a vida daqueles com quem me importo. Essa é uma boa resposta. Certo, farei isso acontecer. Você não precisa se preocupar com isso, disse Ok e desligou o telefone. Ele está finalmente crescendo, pensou Ok enquanto fazia algumas ligações. Dragon estava na reunião com a própria liga. A maioria das famílias proeminentes tinha vindo aqui para saber o que diabos estava acontecendo. Um membro da família Venu também estava lá. O líder da Liga Canto também estava lá. Mas o líder principal não estava na região de Canto agora. Se o líder principal estivesse aqui, não haveria problemas porque o líder principal era muito forte. Eles estavam esperando a maré subir e finalmente um dos soldados veio e entregou uma carta a um dos líderes da liga. O líder pegou a carta e começou a ler. Isso é realmente horrível, disse o homem. Desembucha. Qual é o nível da maré? Perguntou um dos outros homens. É uma maré de nível desastroso. Sério. Onde Charles está agora? Ele deve estar aqui, certo? Perguntou Dragon. Ele é. Ele pode lidar com pokémons de nível campeão, mas não sabemos quantos pokémons de nível campeão ele enfrentaria. Não é apenas uma maré de desastre normal, é uma maré de desastre de nível A. O leste enfrentará uma maré de desastre de nível A. O oeste enfrentará uma maré alta de grau B. O norte enfrentaria uma maré de nível médio de grau A. E o sul também enfrentaria uma maré de nível médio de grau A. Essas classificações poderiam subir, mas eu dificilmente acredito que isso aconteceria. Então, quais são seus planos para lidar com isso? Alguma sugestão? Perguntou o líder da Liga Canto. Vocês são a Liga. Digam vocês, gritou um homem. Ele era da família Zard. Ei, não é hora de brigar. Só estou pedindo sugestões. Só isso. Esses homens e mulheres começaram a divagar e conversar por horas. Ninguém conseguia concordar em nada. Isso era política, mas a hora estava chegando. Uma maré pode ser classificada em 5 níveis. Baixo nível 2. Nível médio 3. Alto nível 4. Nível desastroso 5. Nível Apocalipse Maré era chamado de nível baixo quando o Pokémon mais forte estava do nível raro ao nível elemental. No nível médio, o Pokémon mais forte poderia estar do nível pseudo-rei ao nível rei. Em um nível alto, o Pokémon mais forte seria um nível pseudo-campeão. No nível desastroso, o Pokémon mais forte estaria no nível campeão e no nível Apocalipse, o Pokémon mais forte estaria no nível mestre. Cada nível tinha 3 notas, A, B e C. C teria o nível de ameaça mais baixo, enquanto A teria o nível de ameaça mais alto. Por exemplo, em uma maré de nível baixo, o nível C teria apenas um Pokémon de nível elemental e um tamanho total de 10.000 Pokémon para lutar. O grau B teria vários Pokémon de nível elemental e o tamanho total seria de 100.000. No entanto, o grau A teria vários Pokémons de classificação elemental. Ele também pode ter um Pokémon de classificação pseudo-rei recém-classificado, embora as chances fossem muito baixas. No entanto, o tamanho total dos Pokémons pode ser de até 1 milhão. Uma maré de nível desastroso de grau A seria algo indescritível. Milhões e milhões de Pokémon selvagens participariam dessa maré.
Também poderia cruzar 1 bilhão de Pokémon selvagens, mas isso era muito raro. Espere, vamos primeiro decidir quem vai liderar as 5 zonas, disse Dragon. Ok, vamos decidir isso. O que você tem em mente? Você tem alguém que queira nomear? Disse o líder da Liga de Canto. Seu nome era Gerard. Eu gostaria de nomear Axel Blaze como general da base norte, disse Dragon. Isso seria loucura. Ele é uma criança. Você realmente acha que ele pode lidar com essa responsabilidade? Disse o homem que era da família Zard. Eu acredito que seria bom. Axel é um líder forte. Ele é jovem, mas já provou seu valor. Disse o homem da família Venu. Seu nome era Kurt. Claro, você pensaria que seria bom. Ele é da família Venu. Rugiu o homem da família Zard. No momento, há 10 homens e 5 mulheres na sala de reunião. Todos eram influentes. Alguns deles vieram de famílias proeminentes como Dragon. Alguns deles eram de organizações famosas e também havia membros de 3 famílias iniciantes com o líder da Liga Canto. Eles eram as pessoas que controlavam a Liga Canto. Ron, não acho que devêssemos pensar em rivalidade neste momento, disse Kurt. Eu não sou. Mas você também deve saber que Axel tem apenas 15 anos. Sim, ele é um gênio e sim, ele já lidou com tais situações antes, mas aquela era uma cidade pequena e está a Liga Canto, disse Ron. Trim, 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 trim. Havia um único telefone no meio da mesa e ele estava tocando. Quem está ligando a essa hora? É Charles? Perguntou Dragon. Gerard não atendeu a chamada, mas colocou-a no viva voz. Olá, disse Gerard. Olá, garoto. Como você está nesta bela manhã? Veio uma voz. Oh, que não é hora de brincadeiras. Por que você ligou? Disse Gerard. Você está esquecendo que não é Romeu. Você é aluno dele. Então não fale nesse tom comigo. Se você fizer isso da próxima vez, eu vou até sua Liga Canto e a destruirei com meu Charizard. Não me importo se você está tendo uma maré lá. A temperatura da sala caiu em um instante. Mesmo que Oki estivesse a milhões de quilômetros de distância, ele poderia ter esse efeito. Ele era o mestre Pokémon, afinal. Gerard começou a suar porque sabia o quão louco Oki era. Ele não conseguiu nem falar por alguns segundos. Sinto muito, professor Oki. Peço desculpas por Gerard. Você sabe como ele é. Pode me dizer por que ligou, porque estamos com pouco tempo, disse Dragon. Oh, Dragon. Vem aqui, alguém com quem eu possa conversar. Ainda não ouvi um pedido de desculpa seu, Gerard. Desculpas, professor Oki. Eu estava sob muita pressão. Isso não aconteceria novamente, disse Gerard. Somente Oki poderia fazer o líder da Liga Canto pedir desculpas. Agora, a razão pela qual liguei é: qual é o nível da maré desta vez? Perguntou Oki. Dragon começou a contar tudo para Oki e o nível da maré que eles iriam enfrentar. Legal, disse Oki. O que há de bom nisso? Murmurou Gerard em voz muito baixa. Ok, eu quero que Axel seja o general da base norte. É por isso que eu chamei.